Boa noite. Morreram todos. E se não fizesse isso, morria. Por isso. Boa noite, pessoal. Não sei quantos estão a ver, mas também é agora. Não era suposto ouvir-te. Olha, boa. Tinha que aumentar aqui o volume. Não, corre tudo bem aqui, corre tudo bem. Continua sem tu. Não é para ouvir. Ok. Não, era ok. só o output. Ok. Isto agora, se quiseres tirar. Boa noite, pessoal, que estiver aí a ver e a ouvir. Hoje temos o Vítor Hugo de Carvalho, que... Só um segundo. Eu quero mesmo confirmar se estamos online. Isto... Que aqui no YouTube não está. A sério? Não está? A sério? Está a começar muito bem. Por alguma razão. Começar muito bem. Realmente. Alto por aí. Estamos, sim senhor. Afinal estamos e ninguém dizia nada. Tá. Foi o João. O João. Não sei se é o dos Leather Plane, não sei. Pronto, queres abrir então aí as... Então vou abrir as hostilidades. Então aqui de forma resumida, sucinta, direta e objetiva. Aqui o nosso caro e estimado Vítor, mais conhecido por ser a voz da banda Against Leather Plane, um dos responsáveis pelo Regent Art Fest, marcou presença em vários palcos do país, desde os mais modestos bares a grandes palcos que inclusive partilhou com os Municipal, e agora, em direto, ao vivo e a cores, ele irá confirmar, se é verdade ou não, que a sobremesa preferida dele, na altura do Natal, é a loteria. É ou não é? Barra à parede. É piada do barra à parede. Olha, é essa a piada. A partir de hoje é a piada do barra à parede. Agora confirmas? Contigo sou eu que pego na loteria. Sim. É assim, começamos logo mal. Aí matavas-me logo porque eu sou alérgico ao ovo. Portanto, essa foi assim logo. Essa foi para começar bem logo. Já não fazíamos mais nada hoje, já não falávamos mais nada. Mas podia se calhar ter muitas visualizações, mesmo ter um choque aqui online, se calhar podia ser a rampa. Mas nós estamos mesmo a falar daquelas alergias mesmo hardcore ou... Mesmo hardcore. Ok. Mesmo hardcore. E só o ovo também tem a ver com leites e afins? Não, o ovo e... Não, só o ovo. Só ovo, ok. O mais grave é mesmo isso. O ovo e má música faz-me desmaiar. O que é que defines como má música? Não tem uma categoria especial, mas quando as coisas são feitas em pacote, ou seja, quando não notas que não há o feeling, digamos, que ouço todo tipo de música, é isso que eu considero má música. Música que seja feita para simplesmente vender, não é? Onde tu não vejas a parte artística e compreendas que é basicamente a parte comercial que está ali mais vincada. Para mim isso é considerado, até porque se nota depois precisamente porque é má música, de notas todos os pormenores, não é, que te fazem até gostar de música, não estão ali presentes, estão a encher o ambiente, até enchem as rádios, mas não te enchem a ti aquela áurea, não é? Aquela aura do que é a música mesmo. Dirias que falta alma? Sem dúvida, e acho que se nota claramente isso, até porque, e ainda esta semana li sobre isso, era aquela ideia de o que é que marca a música de antigamente para a de hoje. Antigamente a música era precisamente feita se calhar com mais alma, e precisamente que eram músicas que se tornaram se calhar até mais intemporais, não é? As músicas que perduravam no tempo, não é? E ouvi assim, ainda hoje se ouve músicas de 90s, se calhar já não ouves músicas que foram feitas há 15 anos atrás, precisamente por causa disso. E acho que o público marca isso, ou seja, hoje a música é feita um bocadinho mais fast food, não é? E é isso que marca, e isto é quase como a comer. Tu lembras-te de um cabrito que comeste há 20 anos atrás, foi maravilhoso, agora o hambúrguer que comeste a semana passada para ti é só mais um, e acho que a música é um bocadinho idêntica. Bem, vamos continuando. Não sei em que parte ficamos, mas... Eu estava a falar de que a música ainda é feita com alma, não é? Que ainda existe, só que mudou foi a perspectiva, se calhar, da indústria discográfica, não é? Porque antigamente procuravam de facto talentos que mexessem com o público, não é? E isso era visto de bar em bar, porque inclusive as bandas eram mais... Portanto, Era aí que nasciam. sim, apanhavam-nas aí e percebiam como é que era a interação e conseguiam compreender até que poderia haver ali mesmo um fenómeno de compreenderem essa ligação da banda com o público. E hoje em dia, portanto, e era praticamente a banda em si que era trabalhada.
Hoje em dia, não é? Hoje em dia temos o pacote visual, não é? Que é logo trabalhado. Muitas vezes as próprias bandas tocam músicas que até são feitas por outros, não é? Portanto, tudo com o intuito de compreenderem que é isso que vai vender. Mas ainda existem muitas bandas agora que fazem isso, e até se nota mais, cada vez mais no alternativo, nos estilos mais alternativos, existir isso, não é? Só que lá está, o facto de a indústria não ter tempo, não é? Não ter tempo para desenvolver bandas. Eu, por acaso, portanto, há um responsável do Spotify, ou que trabalha no Spotify, digamos, diretamente. Aqui há pouco tempo disse, relativamente há pouco tempo disse que recebem diariamente milhares de músicas diárias de todo o mundo. Portanto, é feito upload de músicas novas, originais. Ou seja, isto quase que não dá tempo, não é, para o próprio público parar para ouvir, não é? O que antigamente... há perspectivas aqui que mudaram muito. Isto, nós que somos de 90, apanhamos os 90 e apanhamos os 2000, compreendemos, por exemplo, a base dos CDs. Antigamente havia um CD... Tu és nos 90. E era de mão para. Não, eu sou de 80, mas apanhei a adolescência nos 90. Sim. E o CD era dado de mão para mão. E primeiro que chegasse um novo CD às mãos. Quando quiseres. Não, estás a falar de Estavas a conceito falar antigamente. da tua experiência. A experiência dos CDs. CDs. Da experiência dos CDs, então qual foi? Pá, eu com 12 anos eu tive a feliz ideia de juntava dinheiro para comprar um álbum. E às vezes era um ao calha. Eu chegava à loja de CDs, o gajo virava-se a mim: olha, tenho aqui uma banda boa para ti, pega. Então o que é que eu fazia? Havia alturas que eu queria um CD, mas não tinha dinheiro. E como eu não, às vezes o gajo me dava-me, eu podia fazer aquela coisa de epá, não gosto. Mesmo na verdade até gostava. Mas ripava. Pirataria. Era o tempo de quem. Quer dizer, E eram essas alturas que fazia com que pá, tenho aqui uma banda fixe, pega lá um CD. E depois Claro, mais tarde, claro, depois claro. havia sempre aquele pessoal que, como eu faço, ok, neste momento ouço no Spotify, se eu gostar mesmo daquele álbum, eu compro o original. Se não gostar assim tanto, deixa estar na playlist do Spotify. Mas acho que foi uma jogada inteligente. Mas há aqui uma coisa que as novas gerações às vezes se calhar não entendem a nossa situação claramente, que é um álbum antigamente, quando saía, custava, eu lembro-me isto em 97, 98, 2 contos para aí. 4 contos, 5 contos, 6 contos, depende às vezes dos packs que saíam. Convertido em 100 euros para voltar que não fala a língua dos contos. Isto para um CD, não é? Para aí, Era 20 euros, 25 sim, euros. era Pronto, isto para um único CD. Ora, hoje em dia, tu com 4, 5 euros, não é? Ou seja, uma subscrição de uma plataforma, tens Milhares. bilhões de músicas. mesmo. E às vezes até Aliás, nos queixamos nem- de dizer é cara essa subscrição. Aliás, nem é preciso subscrições nenhumas. Sim, há algumas nem é preciso, exatamente. Temos o caso do YouTube, que é o tem Spotify instantâneo, também ou tem o Spotify. free, não é? Sim. Claro que se não quiseres anúncios e pronto, acho que é só mais pelos anúncios. Que eu Sim, vejo aí é. dos downloads, estar a ouvir offline. De resto, não vejo assim grandes. Nunca vejo assim grandes. Ai, agora está a falhar a palavra. Sim, não há muito bloqueio, Sim, digamos, não há sim, grandes sim. dificuldades em hoje em dia Opa, ouvir música. Antigamente era óbvio, não é? Quer dizer, Antigamente estavas a ouvir o mesmo CD durante quanto tempo? e isto era para quem eventualmente tivesse dinheiro para ter este CD, gravar. estes fones, digamos, que andam aí, tipo, hoje em dia com 5 euros compras os fones, seja bom ou mau, mas comparado àquilo que era o antigamente, quer dizer, melhorou tudo. E pronto, ou seja, acho que todas essas experiências, partindo daquela ideia que às vezes até se diz que quando é mais difícil dá mais gosto, não é? Quando Sim, percebo. Sim. Portanto, que banalizou-se, não é? Mas ou tornou-se, entre aspas, banal teres música, não é? Antigamente que era uma coisa, quer dizer, eu lembro-me. Quase sem escutar por isso. Sim. Antigamente, e muita gente se vai lembrar disto, estávamos à frente de um rádio com uma cassete metida, Sim. às vezes horas à espera que passasse aquela música para nós gravarmos e podermos ouvir em casa. Portanto, isto era um processo, não é? Louco do que era conseguir ouvir uma música. Eu lembro dessas histórias, mas não vivenciei isso. Eu posso dizer que ainda tenho uma caixa cheia de cassetes. Houve uma altura que eu gravava no rádio. Aliás, inteligente. Eu pensava que dava para apagar o que estava na cassete.
Então o que é que fazia? Metia num rádio que lá tinha e punha-me a ouvir a música na aparelhagem. Uhum. Uma altura, pego naquela cassete, pá, não sei o que tem isto. Começo a ouvir a música gravada. E ouvir-me a falar, ouvir os meus passos, porque aquilo tinha um microfone. Foi engraçado. Foi engraçado. Foi muito engraçado. O que é este gajo está a falar? De repente, pera, sou eu. Realmente, eu estava para aqui ao salto. Mas foi A engraçado. indústria mudou muito. Mudou e mudou para pior, muito honestamente. Lá está, se calhar perdeu aquela alma, ou perdeu um bocadinho da alma, não é? Daquela que estávamos a falar, e por isso é que se calhar encontras mais isso hoje em dia no, digamos, no alternativo, não é? Porque se calhar as pessoas não estão a trabalhar tanto para o dinheiro, para o impacto financeiro que tenha mesmo nas suas vidas, nas suas carreiras. E antigamente e atualmente, hoje em dia, não, hoje em dia toda a gente quer ser. Obviamente toda a gente quer ser rica ou conseguir Financeiramente estável. estar bem, exatamente. E então, se tentar calhar, mais uma vez. em detrimento muitas vezes da tal qualidade, aposta-se mais na quantidade ou naquilo, ou seja, faz o chamado targeting, não é? Ou seja, tu fazes uma música porque sabes que vais logo à partida ter um nicho gigante de ouvintes ou de possíveis ouvintes, não é? Coisa que antigamente não se estava se calhar tão preocupado com isso, não é? Eram processos mais naturais, digamos, que depois entretanto eram de facto alavancados pelos produtores, pelos promotores, digamos, que identificavam o talento e botavam essas bandas para cima, essa música para cima. Hoje em dia são processos diferentes, não é? Processos. Isto conta muito com o visual, não é? Portanto, Sim. E hoje, pronto, temos hoje em dia bandas das mais vendidas do mundo, ou mesmo artistas, digamos, que não têm álbuns completos, não é? E no entanto levam 1 milhão de euros por concerto. Portanto, percebemos por aqui que... Esteja assim, ok, vamos fazer um bocadinho do estilo, mas esteja, por exemplo, a Maria Leal, quando não tem, ela tem aqui nem um álbum tem. Não tem. Tem que 2, 3 ou 4 músicas. Agora é capaz de pegar de todas as músicas E fazer um um álbum. Mas o mais engraçado é que ela começou com uma música e não tinha mais música nenhuma. Ok. Mas há uma coisa, isto é literal. Essa senhora dá centenas de concertos por ano. Sim, sim. Ela está todas as semanas, por exemplo, numa discoteca e a ganhar 1.500, 2.000 euros por uma obra. Assim. Nós, bandas, por exemplo, de música, que sabemos muito bem o que estamos a falar, às vezes ou é de graça Ou é uma Santos Torres, mas uma mini. Portanto, e o que é que isto tem a ver? Terá a ver com. Obviamente que isto é tão esta, é claro, vamos já separar as águas. Aqui não é uma questão de talento, não é uma questão de nada. Lá está, há essa. Há o retorno financeiro da coisa. Ou pelo ridículo ou não ridículo, a verdade é que há depois fenómenos e identificamos isso. Tu consegues identificar facilmente. Tu podes ser uma banda de música e lanças um single, digamos, e partilhas nas redes sociais. Os teus amigos ouvem a música e até fazem um like. Como não tem o ridículo atrás, se calhar não há a partilha, ou se calhar poucos partilham, ou alguns partilham por ser teus amigos pessoais diretos e fazem-no. Mas não há essa partilha. Enquanto que se fizeres algo ridículo, sabes que é viral, atrai. tem o potencial viral. O que é talento, o que é gosto, quer dizer, hoje em dia está tudo muito, digamos, misturado em águas que depois sobressaem no retorno. E esse retorno é que hoje em dia tanto pode ser do ridículo, ou poucas vezes é ao talento. É mais às vezes, lá está, ao impacto mediático que vai ter do que propriamente ao impacto musical que vai ter. Isso, claro que veio estragar um bocadinho a indústria musical, não é? E depois há aqui uma questão de educação, que é, afinal, no dia-a-dia, que tipo de música é que te chega mais? Provavelmente, se calhar, e mais certo, a não ser que tu andes à procura, o tal mainstream baseado no mediatismo e não a música baseada no talento. Isto de ano para ano vai deixando marcas, isto é uma cicatriz que está, por isso é que tu depois pegas numa malta mais nova, se calhar até isto, perdoem-me, mas vais ouvir a playlist deles e tu identificas, se calhar que falta alma naquela playlist Natal, não é? Mas isto também vai daquilo que está efetivamente o tal targeting, não é? Ou seja,
É Tu tudo vais à marketing. rádio e é aquilo de facto que está a passar, é aquilo que tu ouves de semana para semana nas discotecas, nos bares, no carro, e Exato. então é aquilo que aprendes, é aquilo. Portanto, se costuma-se dizer, é como aquela situação, se tu deixares uma criança com 2 ou 3 anos na selva a nascer, aquela criança, se calhar ao fim de 15 anos, não sabe falar, porque nunca aprendeu a falar, mas sabe fazer coisas como sobreviver na selva. E então isto é um bocadinho esse paralelo que é, se as pessoas neste caso forem educadas só a ouvirem aquele estilo de música, Só vão ouvir aquilo. Não, Só vão ouvir aquilo não, e pode, vão não procurar. podes dizer que não é a única vida que conheces. vão andar a rodar aquele estilo de música e muitas vezes isso falta-lhe a falta de cultura nessa própria música, e isto então começa a aparecer, voltamos ao tal fast food, é algo que comes diariamente mas não marca. Sim, sim. E a música acho que acaba por fazer isso. E então o que é que vamos dar? Vamos dar à tal situação. Ao fim, música, cada vez, hoje em dia há cada vez mais música, mas cada vez há menos música marcante, Sim. digamos. Pronto. Apanhas num ano, apanhas uma, se apanhares. Pá, Se quer dizer, apanhares. E isto vai dos gostos que eu arriscava-me a dizer que pouco ouço. Hoje em dia, que de facto me marque, eu sou um bocadinho suspeito nisso, porque de facto a maior parte da música que eu ouço é dos Antigo. anos 2000 para trás. Pronto. Tal e qual. Sim, sim, sim. Tal e E qual. não é, e muitas vezes, às vezes, sei lá, às vezes olhava para os meus pais antigamente e dizia assim: o meu pai só ouve música de há 30 anos atrás. Sim, é cíclico, não é? E agora, Sim. e agora Mas há uma diferença. Enquanto que o meu pai, por exemplo, por vias da vida, desinteressou-se um bocadinho, se calhar, da música, não? Ocupou-se com outras partes da vida e deixou de ouvir música, eu efetivamente continuo a ouvir música. Não continuo, não tenho essa, se calhar, a mesma qualidade, pelo menos de gosto musical que eu tinha, Sim, que existia sim, antigamente, sim, que agora não encontro, não é? Há questões geracionais, portanto, obviamente, não é? Se calhar portanto, hoje em dia está em voga, por exemplo, muito o hip hop ou o rap, etc. Eu não sou, portanto, não é uma categoria que me encha muitas medidas. Mas também, quer dizer, os estilos que mais me marcam a mim também continuo, não os ouço também, portanto, Sim, sim. portanto, há aqui uma questão que depois é tal situação, é um ciclo, pá, de educação, é um ciclo cultural, é um ciclo financeiro, e que obviamente que baixou um bocadinho aqui o rock. Não é que ele não haja, se calhar há cada vez mais rock. sim, eu acho que o rock até está a começar a vir cá para cima. Sim, não é como o Aos Gene poucos. Não sei se vocês se recordam, aqui há uns tempos valentes, que há 2, 3 anos, o Gene Simons dos Kiss veio dar uma entrevista a dizer que o rock está morto. Opá, lá está. Eu acho que é a alma que do É rock alma, antigo é sim, que pode sim, estar um bocadinho sim. apagada. É mais por aí, é mais por O aí. rock sim. continua-se a fazer, aliás, o rock tem influência, tu continuas a ouvir o rock, Sim, se for, tirando, digamos, a parte de hip hop, mas até o hip hop que vai buscar samples, Sim, muitos samples, sim, não é? sim. O rock está presente. A atitude do rock Ah, é que ok. é diferente, é que eu acho completamente diferente. O rock moldou gerações, o rock era expressividade, portanto, histórica, era expressividade, era expressão social, ou seja, muita música era feita com os temas que marcavam na altura a atualidade, não é? Tens os anos 60 e 70, muito com a questão, por exemplo, nos Estados Unidos, muito com a questão, portanto, da Guerra Fria e do Vietnã, sim, sim, sim. do mundo, o Woodstock, por exemplo, não é? Tens os 70s e os 80s também a vir com, portanto, com frases, não é? E com temas que eram muito importantes com as pessoas, portanto, marcava estilos de pensamento, marcava roupa, não é? Portanto, e hoje em dia marca na mesma, mas não se calhar pelos melhores motivos. E é engraçado falar nisso porque isso. Agora falaste na questão do Woodstock e da forma como o rock teve a sua presença nessa altura. Lembraste-me de uma pequena curiosidade que é a música Born in the USA do Bruce Springsteen. Apesar do conteúdo lírico, porque é uma música de crítica das atitudes governamentais dos Estados Unidos na altura face à guerra do Vietnã, é considerado um hino. É um hino, precisamente. Porque havia essa identificação, não é? Fosse pelo que estilo fosse, mas havia essa identificação. Ou seja, porque as pessoas procuravam na música de facto a expressão, não é? Portanto, havia essa situação. As pessoas até escolhiam música e andavam alegremente vestidas com uma t-shirt. Quer dizer, olha, isto é uma crítica, mas passo
Hoje em dia vejo mais t-shirts dos Ramones, Nirvana. propriamente pessoas que sabem quem são os Ramones. Sim. Portanto, Voltamos ao marketing e à visualização e à estética da coisa, sim. ou seja, e a música ficou para trás. Portanto, a atitude da rebeldia do rock, se calhar, nota-se em outros campos da sociedade, mas efetivamente a música em si. Sim. Não, Sim. notas, quer dizer, não, Sim, não há essa procura. Procuram só isso. Aliás, eles nem procuram, porque eu já ouvi uma conversa entre dois miúdos. Uma miúda tinha t-shirts Ramon, comprado lá numa carne de superfície lá. Começaram, eu gosto dessa marca. Gosto dessa marca. Estavam atrás de mim, a minha vontade. Eu só fiz isto. Desculpa, o que é que tu disseste? É marca. Procura a na net, vê se é marca. Mas isso é de facto, por exemplo, é o grupo Inditex que tem portanto, os direitos dessa t-shirt. Sim. E eles identificam isso. Nirvana, Sim, compraram a e distribuição também. se não estou em erro. Não critico eles terem comprado, porque assim temos mais fácil acesso a esse tipo de t-shirt. Sim, ok. Mais barato. Mas pronto, cai nessa parte do ridículo. Vês pessoal com t-shirts Ramon, Nirvana e quer que seja, e não sabem o que é que estão a vestir. Eu até te dou uma comparação, um exemplo, pode ou não ter a ver, mas que me faz coçar a cuca. E é na Régua. Vês malta jovem, eu já vi ainda esta semana, porque estava inclusive por causa do reagente, estava até mais se calhar atento a isso, mais sensível a isso. Questionei-me dizer assim, olha, na Régua não há, ou se calhar muita gente metal, não é? Virado para as sonoridades mais pesadas. E calhei de ver uma rapariga que estava vestida com uma t-shirt de Scorn, uma miúda nova, uns 16, 17, 18 anos por aí, altura de escola, não é? Com a idade de escola. Eu fiquei a olhar para aquilo e disse, olha, se calhar eu estou enganado e se calhar ainda há gente aí que ainda conhece. A verdade é que o reagente aconteceu, não é? Anteontem eu não vi uma única pessoa da Régua lá, tirando aquelas que eu já sei que andam comigo neste ambiente. Apareceste lá, mas eu já conheço há muitos anos como estando neste ambiente. Exatamente. Pessoas de, digamos, vamos assim à loucura, de 20 para baixo ou de 25 para baixo, não estava lá ninguém. Não. Portanto, faz questionar. Estava lá, eu até estava, não sei dizer quem, mas acho que pertencia ao João. Sim, que é o novo baixista deles. Pronto. Que eu estava a olhar para. Ou seja, mais alguém que já está inserido no ambiente. Precisamente, Sim. e foi levado Pronto. por quem lá estava dentro da banda, não é? Para ver, mas de facto, ou seja, há tais t-shirts Ramones aí na rua, há tais t-shirts Slipknot e Korn, ou seja, os grafismos Está lá. andam por aí, não é? Portanto, eu vejo miúdas góticas a passar na Régua, ou o estilo gótico a passar, não é? Mas não está, se calhar, diretamente ligado à música. Certo. É o estilo que ficou. Sim, senhor. A Okay. estética. Sim. A estética ficou, mas não está na alma da música. Portanto, isso a mim faz-me um bocadinho de confusão, porque antigamente nós usávamos as nossas bandeiras, digamos, com todo o gosto. Sim. E muitas vezes até havia aquela cena do pousarismo, de dizer assim: olha, passo-me o termo quer dizer assim, faz-me a t-shirt não sei o quê. Quantos álbuns é que tu conheces? Conheces aquela música assim? Testávamos uns aos outros, testávamos que era para dizer assim, tu és um poser, tu estás a usar isto por causa do grafismo. Hoje em dia passamos tudo isso. Olá, boa noite. Apanharam-me despercebido. Ok, para começar, boa noite. Sim, boa noite. Façam de conta que ontem é hoje e hoje é amanhã. Quem não percebeu, faça de conta que hoje é segunda e amanhã é terça. Para. Novamente já com o computador. Deu. Pronto, ok. Claro que deu. E vamos fazer de conta que ontem não aconteceu nada. Sim. Por isso, é agora a tua palavra. Pronto, agora a minha palavra. Então, dando continuidade a tudo aquilo que falámos, havia uma pergunta que eu queria colocar. Já estávamos a falar da questão da superficialidade que se verifica na música, em termos da malta que usa os t-shirts com os logos das bandas e tudo o resto. Acho que é pertinente também abordar aqui um tema, e aqui, Tiago, também podes participar, uma vez que também és músico. Era? Sim. Não sei ainda. Que há uma forma de registro de áudio que, ao contrário daquilo que muita gente pensa, tem quebrado todas as barreiras, todos os testes do tempo, e está a ressurgir, que é o vinil. Existe alguma razão específica para o vinil estar a destacar-se
para lá acima do CD e tudo o resto? Ou é apenas mais uma moda por causa do tamanho do vinil e da malta que mete paredes com vinis? Pessoalmente, esta não passa de uma opinião pessoal, não é? Penso que há o culto ao objeto, porque se repararmos, portanto havia a cassete, passamos para o CD, não é? E antes disso havia o vinil. Atualmente, quase toda a forma de música é virtual, digamos, não é? Portanto, pelo menos a maneira como nós interagimos, não é? É quase isso. E, portanto, não existe o formato físico, não é muito comum já hoje em dia. E acho que esse culto ao objeto, primeiro trouxe a trazer, é muito mais clássico, não é? Muito mais romântico. Trazer o vinil parece muito mais romântico. E depois, ainda hoje li, por acaso, é engraçado falar nisso, ainda hoje li. Era um indivíduo, portanto, até me esqueci, mas era uma banda histórica anterior. Portanto, portanto, o vinil trazia uma profundidade mesmo a nível auditiva, não é? Ou seja, trazia uma dimensão tridimensional, digamos, à música, trazia uma profundidade que as faixas digitais não têm. Uhum. À partida, existe essa ideia de pessoas que gostam de ouvir a música e querer ouvir toda a sua portanto, a expansão total a nível de sentimentos e de portanto, lá está as três dimensões, não é? Portanto, ou seja, eu não tenho ouvido absoluto, não é? E há muitas pessoas, obviamente, que não têm, mas a verdade é que se tu puseres um vinil a dar com a mesma música e puseres uma faixa digital, há de facto ali uma diferença musical, existe uma diferença mesmo na parte sonora, etc. Primeiro, portanto, acho que nessa parte, para os verdadeiros ouvintes, os verdadeiros, passo a expressão, quem procura isso, obviamente deve continuar a gostar muito de ouvir vinis. Depois é o tal culto ao objeto. Porque era porreiro antigamente fazermos as nossas coleções de CDs e termos CDs, não é? É o simples ato de hoje em dia fazes um clique, estás a ouvir a música, não é? Uhum. E antigamente havia um tipo de um culto quase, não é? Tipo, tu até tinhas gosto em manter o objeto sem riscos e há pessoal. Totalmente. Não é? Muito. Eu só para te acrescentar a isso, eu às vezes tinha sempre os meus CDs organizados e às vezes sem querer partia a capa. Primeira coisa que fazia, estás a ver aqueles CDs que já novos, daquelas bandas que já novos, que já estavam ali encostadas, não queres na tua coleção, trocava. Pronto, ou seja, é o tal culto do objeto. Sim, sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Depois é uma forma, quer dizer, não deixa de ser uma forma atrativa, não é? As pessoas, sei lá, o objeto vinil tornou-se um bocado incomum há ali umas décadas, não é? Portanto, vamos imaginar, eu sou de 80s, em 90s já não eram todas as bandas que lançavam em vinil. Pronto. Então, quando vem os 2000, praticamente, que eu me lembro, ninguém trocava vinis, ninguém tinha vinis, ninguém tinha grafonolas, nem sequer tinha onde ouvir, quanto mais. Ou se tivesse era algo, pronto, era dos pais e era algo histórico, por assim dizer. Mas também não tinhas as bandas atuais a saírem em formato de vinil, não é? E hoje em dia, portanto, acho que se retornou um bocadinho a isso, porque lá está, de um ponto de vista também, novamente, do objeto, é atrativo, não é? Portanto, já não há o CD, não é? Praticamente não se usa o CD. E vinil acho que tem um aspecto visual, acho que há qualquer coisa nessa situação, no vinil em si que atrai, é magnético. Nem que seja só para colecionar. Pois, os colecionadores, exato. Eu posso dizer, tenho até hoje, eu acho que nunca comprei nenhum, foi tudo oferecido, ou foi. Vou ali aos arrumos, vou àquele baú. Eu encontrei lá um vinil de Pink Floyd, The Wall, de 80 e qualquer coisa. E eu fiquei, não, isso vai para a minha coleção. E supostamente é do meu tio. Ele, se não estiver a ouvir, ainda bem. Se não fico já sem ele. E olha, tenho o filme, tenho de um filme do Travolta, o Grease. Sim, Grease. Mas é o pequenino. Não sei, do LP. LP, sim. Mas tenho alguns. Ou seja, e repara, até existe mesmo no próprio mercado a diferença de valor do que é. Se tu apresentas o CD de 1980 e tal,
ou 90 e tal, aliás, não tem tanto valor como se tivesse aquele formato em vinil. Portanto, até para o próprio colecionador, o valor do objeto é diferente. E acho que, pronto, de facto é uma escolha. Acho que é uma escolha. Aliás, até digo já uma coisa. Há muita gente muitas bandas nos últimos, digamos, 2 anos que eu tenha visto, começaram a apostar muito no formato cassete. Sim. Portanto, há um revivalismo aqui, não é? Que pronto, não deixa de ser um romancismo à volta disto, não é? Pronto, acaba por o ser. Mas lá está, é algo que as pessoas, e ainda bem, identificaram que esses objetos não devem desaparecer. E depois também há aquela preocupação mais doida, digamos. Imagina o mundo amanhã. Sem internet, não consegues ao Spotify buscar a tua música. Não há música, não é? Acabou a música, acabou, não é? Portanto, estamos a falar de dados virtuais, digamos, e não há como. E o vinil, não é? Digamos, o vinil ou os formatos físicos estarão sempre lá, não é? Portanto, acho que há aqui um valor do culto ao objeto. Acho que, pronto, e a tal situação de ouvir música de uma maneira com mais feeling. Agora, o que também há uma coisa engraçada que é, e eu falo por mim, eu tenho alguns vinis, não é? E até das bandas históricas que eu mais aprecio, eu fiz por arranjar o vinil, comprei online, formatos antiquíssimos e peguei até se calhar Baratinhos, valores, não é? Baratinhos. diferentes, e a verdade é uma, eles chegaram à minha mão, eu nunca os tirei do plástico sequer. Ou seja, portanto, no meu caso especificamente, como eu disse, existe essa dimensão auditiva diferente, ok, mas eu nem procurei isso, é o tal objeto de culto, ou seja, não os tirei do plástico, continuo Preservar e aumentar o valor. está lá, Sim. Não, nem foi no valor, mas o valor para mim estar ali do objeto para Olha, mim e já estás a responder a uma pergunta. Houve aqui alguém, está aqui uma pergunta a dizer se nós ouvimos música em vinil. pronto, nesse caso é assim. Ou seja, isto é um bocado ambíguo, mas adoraria. A minha namorada, a minha parceira, até costuma dizer: então eu ofereço-te o vinil no Natal, assim, mega, não sei o que, mega raro, uma cena assim. E tu não ouves, até eu gastei o dinheirão naquilo e tu não ouves. Eu disse, não, deixa estar. Eu, se quiser ouvir, vou aqui ao spot, ouço a música, está direitinho. Porque assim já está sabes tudo. que no Spotify não estraga. Se meteres na grafenola, lá com a agulha. Não vai estragar, mas pode, isto. Mas pode, calma. Opa, custa dinheiro. No Spotify não custa dinheiro. É diferente, é completamente diferente. E é Ok. o tal o culto do objeto. Mas sim, eu também infelizmente não ouço porque não tenho um leitor. Então o ótimo então o ideal era comprar sempre 2 versões. Uma Para ouvir e outra sempre para guardar. Pronto, isso era o perfeito no mundo em que fôssemos endinheirados. Eu agora lembrei-me de uma, e afinal, o único vinil que comprei, eu tive que tirar do plástico, por uma simples razão, era só a minha banda preferida, que é os Opeth, o Orchid, o álbum Orchid, e eu comprei aqui, 25 euros. Dois, duplo, e fiquei, não, quero isto. Comprei, cheguei aqui a casa, tirei o plástico com muito cuidadinho para não estragar os cantos. Abri, tirei. Ok, está inteiro. Está aqui arrumado. Ouvi? Nunca. Infelizmente. Ainda temos, há um álbum, por exemplo, é uma das minhas bandas preferidas, que são os Tool, por exemplo, e eles, quando acho que é o 10,000 Days, em que o álbum, a capa do CD é tipo tridimensional, e então o pessoal lá está, comprou o CD e no entanto está aquilo lá dentro, mas até pela cena de não estragar, nem sequer tirou. Não, a única coisa que eu fiz foi tirar, ripar. Está feito, ok. É nunca mais tirei nada. E o único. Ok, esta vai ser um bocado mais. Linkin Park lançou há uns anos atrás uma espécie de mix com o Jay-Z. Ok. Nessa altura eu gostava muito de Linkin Park. Collision Course, sim. Exatamente. Só que a capa vinha mal. Não vinha mal amanhada, mas ao tirar o CD, sentias o fundo a roçar no cartão. E depois de tirar o CD, ainda tinha um altinho. A primeira vez que eu tirei, já tinha um risco. Okay. E eu, não, espera aí. Tenho aqui aquelas sleeves, e meto assim. Ainda até hoje está a sleeve dentro do CD e que está dentro da capa. E nota-se o plástico a sair. Um gajo gosta de preservar as coisas. Mas é isso. Gosta de quantas e quantas vezes eu vou ao meu armário dos CDs.
só para ver se eles estão lá todos, ver se não fiz lá nenhum. E os vinis principalmente, que são mais Portanto, há caros. várias, lá está, há várias razões, não é? Mas assim, cada um depois com a sua noia, não é? Mas de facto o vinil é um objeto físico, acho que é o que eu digo. Tem um magnetismo para quem ouve música que ganha esse relevo, sem dúvida. E vou pegar nessa tua nota do preservar e vou já passar a questão para. Da autoria? Não, Ah. a autoria está fora de questão. Não vamos matar o Vítor, por Pois, favor. exatamente. Mas numa ótica do preservar, vamos falar então do reagente. Ok. Aconteceu este sábado, segunda edição. Aquilo que vou colocar em cima da mesa para iniciar este tópico é qual foi o momento que te levou a pensar na ideia e na necessidade do reagente? O que é que te levou a pensar, não, isto está aqui a faltar, ninguém chega à frente, vamos chegar eu. Qual é que é a história por trás da origem do reagente? Olha, há a parte consciente, que é a parte em que eu tomo a decisão e depois de o fazer, e há, digamos, depois o perceberes que era algo que estava ali já há muitos anos e perceberes que quer dizer, acho que era algo que já estava de trás, mas tu só no momento em que depois que fizeste é que percebes que estavas a fazer algo que já há muitos anos falavas, olha. E isto foi uma coisa depois ou seja, que me veio à cabeça já depois de eu estar efetivamente já com ideias de tipo a organizar tudo. Quando era novo, eu fui ver no ano 2000, se não me engano, fui ver o Art Club, o 10º aniversário do antigo Art Club, ainda em Vila Nova de Gaia. E foi com Moonspell e Evan Wood. Tem tanta pena. E eu lembro-me de estar com a malta da altura, com o meu grupo de amigos, não é? E nós fomos lá ver o festival. E quando viemos para a Régua, só dizíamos assim: fogo, na Régua, neste caso, aqui na Régua não há nada, não há um concertozito, não há um metalzito, não há um rock, não, quer dizer, não há absolutamente nada. E ainda novos, não é? Eu tinha os meus 14, 15 anos, havíamos de fazer aquelas ideias à antiga. Fazer um festival e tal, mas isto obviamente que com 14 ou 15 anos era tudo os legos, não era da altura, era brincar aos legos. E então percebi que essa ideia ficou sempre já lá, tanto na minha cabeça de mais tarde, não é? Digamos, mas percebi isso mais tarde, ou seja, no ano passado percebi que estava de facto a fazer algo que a coisa já tinha uma ideia antiga de conseguir concretizar, porque também entretanto desde então até agora nunca ninguém, de facto, o tal concertozinho, o tal festival nunca apareceu, não é? Portanto, Sim. estamos a falar há 20 e tal anos atrás, portanto, e há 20 e tal anos atrás também não voltou a acontecer. Foi no ano 2000, precisamente no ano 2000, o festival na Régua, primeiro e único que houve na altura, foi na Alameda, Como é que se chama? que era a AGIC que fazia. Exatamente, a que era também com o Exatamente, que fizeram, nunca mais existiu esse festival. Depois, obviamente, que isto tem a ver com o facto de eu próprio me ter metido na música e estar metido neste nicho, não é? Obviamente. E depois começa com o facto de eu ter uma banda, portanto, eu tinha os Leather Plane. A ideia inicial, portanto, isto começa de uma ideia para fazer um concerto para a minha banda. Claro, sim. Portanto, o que a ideia primária era no teatrinho, tínhamos uma banda, e dissemos assim: olha, eu falei com o pessoal da banda, olha, vamos convidar uma banda amiga para vir e nós fazemos, porque no ano anterior já tínhamos feito o lançamento oficial do nosso segundo álbum, no segundo EP, digamos, no teatrinho também da Régua. E então gostamos da experiência e no ano a seguir também íamos voltar a fazer. Entretanto, isto eu estava a organizar e comecei a dizer assim: olha, mas em vez de 2 temos mais uma banda amiga, vou também convidar aquela. Pronto, 3. E depois eu comecei a dizer: olha, precisamos de meios técnicos, não é? Para fazer isto. E percebi que tinha que alugar, não é? Não havia hipótese, tinha que alugar o material. E percebi: pessoal, eu tanto pago o alugar de material para 3 bandas como como para 5 ou 6. Então vamos chamar mais uma. Pronto. Isto foi aquele venham mais 5, não é? Quer dizer, e quando dei conta, eu disse: já tenho 4. Eu disse: mas mais então vamos lá dizer assim, isto está a precisar aqui de uma banda assim com mais relevo, já que estamos aqui a pegar nisto. Então fui buscar um cabeça de cartaz, não é?
Depois, entretanto, há uma segunda banda, uma segunda cabeça de cartaz que ia a Lamego e ao Lamaecon no ano passado, que eram os Blimesios. Mas por uma questão de própria organização não conseguiu fazer o festival na altura e adiou, naquele momento, ficaram livres. E eles, lembro que eram 8 ou 9 da manhã. O Machado faz a publicação a dizer que infelizmente não vamos conseguir fazer o evento agora, vamos adiar. E os Blimesios ficaram livres. E eu, olha, mais uma. Olha, liguei, entrei em contato com lá todos. Olha, tenho um festival, estou a fazer, venham mais um. Pronto, venham mais um. Quanto dizer? De 2 passaram a 8. Pronto, mas lá está, o dinheiro que eu ia gastar para 2 ou 3 praticamente era a mesma para 8. E depois, quer dizer, este processo começa a dar a necessidade de criar grafismos, a necessidade de criar público. Então, vamos ter aqui 8 bandas só ao pessoal da Régua, mas existem outros festivais. Então vamos começar a fazer aqui uma pub a isto, não é? Então começou-se a publicidade e as coisas começaram cada vez, quer dizer, cada ideia que se tinha, que se juntava, as coisas começavam a ficar mais sérias. Havia a necessidade também de ter um mínimo de profissionalismo naquilo que íamos apresentar, porque já afinal passamos de um concerto que era só para nós praticamente e alguns amigos da Régua, para depois começarmos a ter uma dimensão mais nacional, mais regional, mais nacional. E então lá está, pronto, decidi transformar o que era um concerto local num festival, pronto. Daí vi também já havia a tal reminiscência do há 20 anos atrás, eu já com ideias de não se passa nada na Régua, então olha, vamos fazer acontecer. Sabemos que as programáticas portanto, locais são apostas em músicas mais comerciais, exatamente, mais populares. Popular, exatamente. Portanto, dificilmente na Régua, seja por que razão fosse, alguma das bandas que esteve lá, por exemplo, no ano passado, iria ser convidada. Inclusive, engraçado que os Blimesios foram depois, entretanto, este ano ao Barosa. Foram ao Barosa? Foram ao Barosa este ano. O mais engraçado é que este ano não vi No ano passado houve mais. Houve muita. Mas eu era todos os dias, cada vez que eu entrava no Facebook ou no Instagram, via coisas. Mas mesmo assim aquilo este ano não vi subiu nada. e Não vi conseguiram nada. converter aquilo num festival engraçado. Portanto, na Régua isto não estava muito parece acontecer, tanto é que não aconteceu. No Browse aconteceu, aqui não aconteceu. Portanto, ou seja, houve a necessidade depois de profissionalizar o festival. Também dado a experiência que eu já tinha de palco e de vários festivais por onde já tínhamos passados, já havia nuances de como é que deveria ser, mais ou menos. Então foi-se juntando. Infelizmente, não há, é um nicho. Pelo menos aqui na Régua há cidades que têm muito mais presença metal. Lamego, por exemplo, é uma cidade com mais presença. Eu até arrisco-me a dizer, se calhar há mais apreciadores de metal aqui em Santa Marta que propriamente na cidade de Peso da Régua. Acho que me arrisco até a dizer isso. Sério? Achas? Acho, honestamente acho. Tanto é que se calhar eu aqui encontro 5 ou 6 pessoas daqui que foram lá ao festival e que da Régua foram, mas porque eram pessoas conhecidas, mas não propriamente fãs do nicho. Estás a ver? Sim, sim. Ok. E, tanto é, olha, não é? O último álbum foi gravado aqui, não é? Não sei, não sei que eu não sei. Blind and Lost, não é? Não sei, não faço. Nem gravei lá também, não. Pois, exato. Ou seja, se repararmos, pronto, há essa situação, não é? Então, pronto, houve essa necessidade. Fez o primeiro, correu bem, o que era a ideia geral do festival. Aí eu não deixei morrer, não é? Pronto, não digo que estou propriamente sozinho, há sempre pessoas, amigos que me ajudam, mas foi uma aposta pessoal em manter o festival e pelo menos aconteceu no último sábado e pelos feedbacks que temos tido, inclusive do ano passado para este ano, acho que estamos num bom caminho para solidificar a presença do festival tanto na região como a própria visibilidade que há de fora para dentro, e isso é muito importante também, porque não somos só um veículo de música, há aqui uma questão também cultural das próprias pessoas que nos visitam de fora, vir conhecer a região. Há muita gente que ficou a dormir em residências, o pessoal que veio de manhã para ir almoçar na Régua e tirar umas fotos no cais ou no que exatamente, ou seja, isto extravasa a situação só da música, não é? E começa a ganhar uma magnitude cultural, não é? E gastronómica e turística, sim. que acho que é muito importante. Ou seja,
é de dentro para fora, mas também é muito importante essa parte do fora para dentro, em que as pessoas procurem o festival não só pela música, mas que se junta aqui tudo. E acho que desse ponto de vista, acho que devia haver até mais portanto, apoio por parte das autoridades locais em perceber essa dinâmica, não é? Exatamente. Assim como vocês conhecem, portanto, Pindelo dos Milagres. Nunca foi, mas Pronto. eu tenho que lá ir. Mas é um caso, de facto, entre aspas, de estudo, não é? Portanto, estamos a falar de uma aldeia, de uma vila, uma aldeia Sim, eu que tem à volta de 400 moradores e neste momento tem um festival que mete 5, 6 mil pessoas por dia. Certo. E continua a ser no mesmo sítio. Portanto, esta ideia também, às vezes, pronto, como eu estava a dizer, que o nicho é local, o nicho local apoia o evento, mas para fazeres o evento crescer, se calhar não precisas de que as pessoas locais sejam. Então, quer dizer, tu consegues, quando passas isto para fora, consegues também, lá está, chamar as pessoas de fora para dentro exatamente, e conseguires fazer isso na por causa mesma. do passa-palavra, não é? E olha, naquele fim de semana, pá, foste onde é que estiveste este fim de semana? Ah, pá, estive em casa. Podias ter vindo comigo à régua, cara, um festival de caraças. Não estou a dar graça, não estou a dar graça. Não estou a dar graça. Mas sim, opa, é um festival que a nossa região está a precisar. Santa Marta teve um. Teve também, o Lipersk. Organizado também na altura pelo Guilhermino, não é? Foi grandes bandas. Eu só fui a 2 edições, as 2 últimas, e fui. Sim, olha, mais um festival que eu vim também quando eu era novo, com a tal malta que eu estava a dizer, ou seja, que também continua a alimentar a tal ideia de até Santa Marta tem e a Régua não tem. Portanto, passados uns anos consegui. Pronto. E há aqui uma situação caricata, isto contado pelo Guilhermino na altura. Quando fui anunciado, o pessoal aqui em Santa Marta, meu Deus, os metaleiros, ai meu Deus. Quando acabou o festival, sabes o que aconteceu? Perguntaram quando é que era o próximo. Pois, porque se calhar compreenderam a dimensão, lá está, cultural, humana, social, económica. Eu acho que foi mais pela cena de metaleiros são do diabo, são demo. Aqueles preconceitos. São demo. É normal. Mas quando vão a ver, o pessoal só quer diversão, só quer estar na deles, só quer beber a sua cervejinha, apanhar aquela grande borracheira, a ver aquela boa banda. O dia a seguir acordar com uma grande ressaca. Eu não é descrédito, olha, eu nem é descredibilizar as outras categorias, mas em tantos eventos de metal que eu já estive e as 2 edições do Reagente, é uma coisa que eu posso afirmar. Os eventos, sonoridades mais pesadas, passo a expressão metal, a nível de ambiente, são dos melhores eventos a que eu já fui, sem sombra de dúvida, a nível de camaradagem, a nível de. Inclusive destes mais pequenos, até de não haver aquela necessidade económica de, passa a expressão, de chular o povo, não é? Porque tu vais a um festival mainstream e os bilhetes são caríssimos, a própria exploração do que é a gastronomia e a vida, etc. lá dentro. Sim. E por norma esses eventos metal não são mais acessíveis e isso junto com a camaradagem, mesmo que tu até não sejas do nicho metal, acho que podes ir a um festival desses e ficas fã do ambiente. Abanaste a cabeça, ou uma música ou outra que até, até nem é tanto o teu estilo, mas compreendestes que há ali um calor humano, há ali algo. Sim, há um termo que é agradável para a grande generalidade das pessoas. Tanto é que, por exemplo, em Pindelo dos Milagres tens as velhinhas, e passa a expressão, a ajudar e não ir completamente despreocupadas com o ambiente, porque aperceberam-se disso, que estão à vontade, que é um ambiente de confraternização brutal. Isso é de louvar. Mas há a música e há depois o aspecto humano, e ambas são de louvar, sem dúvida. E aquilo, lá está, eu sempre, não digo que sempre conheci o metal, mas em concertos sempre conheci o metal e não sei, acho que há ali uma ligação qualquer entre todos, mesmo que uma pessoa não se conheça. Há ali eu dou um exemplo, o ano passado conheci uma moça de Chaves, a Soraya. Ali a conversa desenvolveu, fixe. Trocamos umas mensagens, porque na altura estamos a fazer mais ou menos o mesmo trabalho. E quando cheguei à Régua, cheguei sozinho, não vi ninguém, tudo escuro, não é? Só a luz a bater-me de frente, ainda por cima agora com óculos, assim, cá tudo a refletir nos óculos, e só sinto assim: estás cá? Era ela. E como?
O ano passado, ainda te lembras de mim? Ok. É esta cena fixe. É E só falamos que 2, 3, 4 e por acaso ainda hoje me mandou mensagem. É esse componente humano que eu reparo. Epá, Aliás, é eu muito noto fixe. o carinho, digamos, que vejo por parte de pessoas que nunca as vi. Elas simplesmente vieram ao reagente e noto esse calor, esse carinho das pessoas apoiarem. As críticas são muito na base construtiva, mesmo que as pessoas até notem que há ali coisas a melhorar, as pessoas dão apoio Sim, sem dúvida. e acho que é por causa disso que fiz o primeiro e fiz o segundo. Acho que o segundo vem, portanto, o primeiro vem da tal vontade de fazer algo. Da gênese de. Sim. Exatamente, e o segundo vem alicerçado na parte humana que gostei e me faz fazer todos os anos o evento, até para conhecer novas pessoas e perceber que as pessoas apoiam, mesmo se elas não te conhecem, mesmo assim dirigem-se a ti no meio do festival e até te vão dar um passo bem naquela do olha, parabéns, fizeste, está fixe. Mesmo que nunca tenham falado contigo. Nunca falaram comigo e vêm Cena- ter. Isso é aquela cena que depois Isso é brutal, isso é brutal. mexe cá dentro, Mas porque mexe é, muito cá dentro. é o tal retorno. A validação. Sim. É, exatamente. Exatamente, e valida a aposta. Mais que não seja, valida a aposta. Mais do que todo o ambiente, mais do que todo o dinheiro que eventualmente possas ou não ganhar, essa parte humana, portanto, valida. No caso do reagente, não há muito dinheiro a ganhar, é um evento gratuito, já é um evento pequeno. Portanto, baseia-se muito nessa parte das bandas e da parte humana que lá está, com o ambiente no metal, sem dúvida, é diferente de quase todos os nichos que eu conheço. Agora estás a falar na questão de ajudar a divulgar e a alicerçar. Eu tive uma ideia que pode ser parva, mas eu e a minha namorada estamos a fazer dois passaportes aqui da região, o passaporte de Ouro e o passaporte da N2. Quão disparatado será haver um passaporte de concertos e de festivais? E isso é uma coisa que eu já pensei. Bem, não sei qual é a ideia de. A partida não conheço o projeto, não é? Mas o projeto que seria fazer os concertos. Imagina todos os concertos e festivais do país, no domínio do rock e do metal, iriam ser convertidos no formato de passaporte, irias ter os calendários em cada uma das páginas, alusiva a cada festival, e tu ias ao festival em questão e querias levar o teu passaporte, em dizer que tu estiveste naquele concerto, estiveste naquele festival. É engraçado, sem dúvida, até porque há muitas pessoas que colecionam entradas de bilhetes e pulseiras, não é? E chegas ao quarto e está lá o quadrozinho de cortiça com os pinos todos metidos, em que eles até já estão em cima uns dos outros. Novamente, aqui pode ganhar o culto ao objeto, sem dúvida. E isso é engraçado porque há pessoas que gostam de dizer: olha, eu tive, aliás, acho que até a ideia da t-shirt, as pessoas que efetivamente comprarem a t-shirt do sítio onde vão, é preciso, acho que é um bocadinho isso. Sim, é um passaporte, quase que, mas neste caso é um objeto. E não só, queres ver uma ideia que existe há anos desses passaportes? Há pessoas que vão no verão, vão a muitos festivais. Sabes o que é que eles fazem? Pulseiras. Eu conheci várias pessoas que tinham o antebraço completamente. Há mais pulseiras que guardam isso. Sim, é Chegou engraçado. ao ponto de guardar para o ano. Para o ano a seguir, foi com aquelas pulseiras que foi do ano passado para para depois cortar daqui, para depois andava sempre a trocar. Pessoal maluco. Até porque depois é uma chamada uma memorabilia, não é? Sim. Para ti depois torna-se algo engraçado quando tu, até muitos anos mais tarde, então olhas para o teu quadro de cortiça, e faz-te lembrar, não é? Tipo, vês ali um festival qualquer de 2007 e lembras-te porque depois o objeto bem agarrado com essas recordações, Exatamente. coisas que se tu não tivesse ali o objeto, se calhar até caía na tua gavetinha, não é? Que estava ali arrumada e se calhar poucas coisas te fariam lembrar daquele festival em 2007, mas aquilo faz-te sempre lembrar e tu até te lembras de uma situação caricata qualquer que passou, ou então a presença das bandas, que eventualmente até uma banda que até já acabou, por exemplo, não é? Pronto, e isso acho que, quer dizer, nós vivemos de experiências, não é? O ser humano é feito de experiências, não é? E experiências e partilha. Exatamente, e acho que isso mantém sempre viva essa. Não deixa de ser uma boa ideia, Eu sem vou um dúvida. bocadinho mais longe nesse quadro. Eu não tenho quadro, mas tenho parede. Além dos bilhetes guardados, eu tenho setlist de algumas bandas. Ok, pois há quem eu tenho o setlist de Municipal, por exemplo, guardei quando tocaram connosco, por exemplo.
E que tal foi tocar com o Municipal? estava preparado a essa pergunta. Pá, para mim, pessoalmente, foi aquela lógica. Tanto é que eu toco Municipal e saio da banda. Sai da banda. Pá, Por acaso foi uma coisa que eu pensei para mim. Aquele cara de cool saiu da banda depois de tocar, yeah. depois de abrir para Municipal. Missão cumprida, objetivo Ou alcançado. pronto, pode ser também. Pronto, era isso que eu queria, era só tocar partilhar o palco com o Fernando Ribeiro e pronto. Até um dia destes, quando me lembrar. Não, é um bocadinho um contrassenso e eu concordo, um bocadinho de contrassenso quando a banda está a chegar a um certo auge e os meus colegas de banda e amigos, depois também conversamos sobre isso, não é? Mas não deixa de ser caricato achar que quando a banda está a atingir um certo auge e depois de tanto trabalho, o vocalista põe-se na alheta, não é? E que acaba por empencar um bocadinho o projeto, não que eles não pudessem continuar, mas de facto tendo a pisar um trabalho, até arranjar outro, não estás pronto logo para dar um concerto na semana a seguir, tendo em conta os dividendos que uma abertura para o Municipal podiam trazer, não é? Sim. Mas pronto, são coisas da vida. Eu tenho aqui uma pergunta interessante. E sem dúvida que abrir para o Municipal foi aquela. Repara, eu começo a ouvir metal especificamente, começo a ouvir com Marilyn Manson e Municipal, com o Wolfart em 96, Engraçado 97. que eu também, o primeiro projeto musical que foi mais metal foi Marilyn Manson. Pronto. Ok, e Municipal é nacional, grande banda nacional, não é? E depois de Marilyn Manson, Portanto, Municipal. longe de mim, obviamente, quando eu ouvi pela primeira vez o Wolfart, primeiro que eu já estava envolvido em bandas, ok, mas quer dizer, uma lógica banda local, não é? Ainda que estávamos a dar os primeiros toques, eu ainda. Muita vida ainda havia de haver pela frente, que entretanto foi para a universidade, etc. Portanto, nunca pensar que até fosse continuar sempre envolvido na música, não é? Podia ser aquela passagem, não é? Todos fomos, sei lá, todos algures, ou fomos aprender a tocar uma guitarrinha lá com um professor qualquer local, ou piano, ou seja lá o que for, ou fomos escuteiros, ou fomos. Quer dizer, essas são coisas que ficaram lá. nem nunca... convém dizer muito por enquanto que assim. Opa, a minha personagem do metal vai com graça. Mas conclusão, essa situação, claro que para mim tornou-se, eram ícones nacionais, ainda continua a ser a maior banda nacional de metal, não é? E dificilmente, pelo menos nos próximos 5, 6, 7, 8, 10 anos, se calhar alguma banda consiga atingir um nível mediático, digamos, eu não falo em outros níveis, mas o nível mediático Municipal conseguiu, mesmo a nível mundial, a nível internacional. E claro que, quer dizer, quando toco essa banda, passado 20 e tal anos desta primeira aventura, quando estou em palco, não é? E olho para o lado direito e vejo a banda Municipal, não é? Sim. No backstage, neste caso na lateral, que ninguém vê, não é? A parte que o público não vê, que eles estão ali na lateral e estão a ver, não é? Eu estou a cantar, não é? Estou na minha performance, olho para o lado. E está ali os senhores todos, tanto que fazes parte de um imaginário de há 20 e tal anos atrás, não é? Alguma vez pensava que ia partilhar palco com o Municipal. Foi, obviamente, que para mim, artisticamente foi, quer dizer, também não vamos fazer disto, não comi a última bolacha que existia no pacote, sempre nunca mais, mas sem dúvida que foi um atingir de um digamos que um trabalho bem feito, não é? Da minha parte e da parte de quem me acompanhou da banda. Sim. Ou seja, se conseguimos, portanto, se eu consegui passar dos tais 14 anos onde estava a aprender os primeiros passos da música para passar de 20 anos estar a partilhar um concerto com aqueles gajos, quer dizer, alguma coisa se fez bem, alguma coisa se fez bem, algo certo estava a dar certo. Exatamente, pronto, e pronto, nesse sentido foi sem dúvida um objetivo de cumprido, sem dúvida. Municipal ou até outra banda se calhar internacional também gostasse muito poder ter o mesmo efeito, mas Municipal, tendo em conta que é a grande banda nacional e a banda com a qual eu aprendi a ouvir metal, sem dúvida que foi uma excelente situação, que inclusive até levou depois à tal paragem de cérebro, passa a expressão, dizer, olha, isto já está lá, não é? Está lá e eu agora vou-me dedicar à pesca, agora vou ver se consigo buscar peixes secretos. Só o objetivo está concluído
assim para a frente. Meu, agora que só quero Foi mesmo aquela um mic drop, não é? Pronto, pessoal, até logo, está tudo. E já agora, houve alguma troca de palavras com o Fernando Ribeiro, algum membro da banda, ou houve algum distanciamento? Não, eles são pessoas, pelo menos o ambiente que nós tivemos foi pessoas de lead fácil. Eu fui o único, acho eu, que não tirei a foto com eles. Mas foram pessoas, digamos, dentro da dimensão do que é estar ali num backstage, em que também, quer dizer, não estávamos ali como digamos, passa a expressão, pitas cor-de-rosa ali aos pinches, mas eles foram bastante, digamos, fáceis de fácil lead, tirarmos umas fotos. Conversamos umas situações, o pessoal. Eu pessoalmente não falei com o Fernando Ribeiro sobre música, não é? Oh, Fernando, parte técnicas, portanto, essas coisas são. Como é que tu fazes? Não, quer dizer, essas coisas são coisas que não estão naquela dimensão. Então, há a dimensão, lá está, se calhar, metal, porque até te dou uma ideia caricata. E isto é real, não é contra ninguém, mas isto aconteceu tal e qual isto. Partemos o palco com o Municipal e eles foram amáveis. Acessíveis, deixaram-nos tirar as fotos com eles e convivemos e estivemos ali no backstage de forma impecável. Também partilhamos palco, como por exemplo com Pedro Brunhosa, dou-te um exemplo. Certo. Em que nós estávamos no backstage. Mas não foi no mesmo evento? Não foi no mesmo evento, Okay. foi noutro evento. Nós estávamos no backstage, onde é o lugar para as pessoas compreenderem a dimensão disto. Eu sei que as pessoas sabem o que é o backstage, mas é o lugar onde as bandas estão todas reunidas, é um local para as bandas, para todas as bandas, estão ali em confraternização, ou até se não quiserem falar com ninguém, que não falem, mas aquele é o lugar das bandas, para descansar, para comer qualquer coisa, beber algo, esperar pelo concerto, ou descansar depois pós-concerto. E estamos sentados, isto até já foi depois do nosso concerto, estamos a beber uma cervejola, ali já em modo relax, e vem um indivíduo, para um carro, um carrão, assim meio, acho que até era meio limusina, uma cena assim qualquer, isto aqui na Régua, e sai um indivíduo lá de dentro, que era um dos managers, digamos, do Pedro Brunhosa, e chega-se às mesas onde nós, bandas, estávamos reunidas, e disse, olha, peço desculpa, mas vocês vão ter que abandonar o local. E nós, tipo, até ficamos, tivemos que explicar ao senhor, dizer-se, olha, mas nós não somos público geral, nós somos uma banda, nós estamos aqui porque mais que seja, fomos convidados, além de merecer, fomos convidados. Mas tem que sair porque o senhor, neste caso o senhor Pedro Brunhosa, não quer que as pessoas olhem para ele. E nós ficamos assim todos meio parvos. Algo estava a acontecer que não era a dimensão, ainda por cima com outras bandas de dimensão idêntica ou maiores com quem nós já tocamos. O senhor, não, vocês têm, o Pedro Brunhosa vem aqui para o backstage, para o camarote dele, e vocês têm que sair do espaço. Essa situação, obviamente, podia ter sido comedida ou pela própria organização. Dizer-se, não, a organização podia dizer, não, pá, se o senhor quiser, então tapa os olhos, eu não quero saber isto, ou ponha um saco na cabeça, ou qualquer coisa. Não, é a organização. Porque nós éramos os mais pequenos, foram coniventes com essa situação, então nós, de facto, tivemos que sair do backstage e ir para o público geral, porque o senhor Pedro Brunhosa não queria ser visto. Portanto, ou seja, há dimensões aqui diferentes entre artistas, nós já comungamos com vários tipos de pessoas. Essa situação do senhor Pedro Brunhosa não faço a mínima. Para nós, ele estar ali ou não estar, inclusive, era-nos igual. Portanto, nenhum de nós, inclusive, era até fã do senhor. Para nós, e nós temos uma dimensão humana. Eu conheço as pessoas da minha banda, não somos minimamente preconceituosos, nem nada de se estás com uma pessoa muito conhecida, até, claro, sei lá, até podes fazer uma pergunta qualquer. Exatamente. Dada a dimensão e o relevo social que a pessoa tem, e tu tens ali alguma curiosidade, se calhar, mas até pode, se calhar, tu até nem teres, e estás, no entanto, com uma pessoa conhecida e dizes, mas esse gajo para mim não me interessa, não é uma pessoa, não me interessa. Mas há estas dimensões artísticas esquisitas, não é? Portanto, e quem anda na música depois apercebe-se disto, e neste caso na música e na arte em si. Na arte em si, sim. Vamos, porque isto acredito que estas coisas possam acontecer. Tudo que tenha mediatismo, estas coisas eventualmente podem acontecer. Mediatismo e egos. Portanto, e o ego é um grande assassino. Respondendo a isso, os Municipal foram fixe. Foi tudo pessoas, foi tudo um companheirismo porreiro, sem dúvida.
Ora bem, eu acho que isso aí acaba por responder aqui a uma questão que eu ia colocar também e que o Filipe Costa chegou à frente, que é qual o vosso festival barra concerto mais memorável? Ao qual eu aproveito para acrescentar qual foi o menos memorável. Ou, se quisermos construir isto de outra maneira. Olha, os bons e os maus. Não é? Certo, sim. Portanto, é isso. Há sempre esta dimensão. Sim. O pior e o melhor. Municipal foi sem dúvida, até porque, pronto, um palco maior, que depois há a questão da dimensão técnica do próprio festival que tu lembras-te, não é? Porque, obviamente, quanto melhores condições técnicas tiveres, melhor tu consegues a tua performance, não é? Municipal terá sido, sem dúvida, uma das mais importantes. Depois também tivemos outros festivais, sei lá, em que tocamos com bandas, por exemplo, olha, Decade foi uma experiência altamente, foi uma experiência humana altamente, porque eles são pessoas altamente, os Decade, o pessoal, o Zé é uma figura alto, como uma pessoa impecável, portanto, às vezes não tanto a parte musical, mas a tal camaradagem. A tal parte humana, o tal peso humano que nós tivemos. Mas a partida terá sido Municipal. Não tocamos, como me lembro, com uma banda de maior relevo no metal que os Municipal até hoje. Não foste o único a partilhar palco com os Decade. Não, eu digo os Decade. Sim, não, mas Decade é. Porque por acaso lembro-me, não me falha, lembro-me. Opa, eu por acaso eu partilhei na altura que foi um festival que houve em. Boa, agora estou-me a esquecer que era de. Olha, tenho aqui. Alguém. É uma pessoa que partilhou comigo palco com os Decade. Ok. E agora não me estou a lembrar do nome. Era o Irmandade Metálica. Ok. Em Benavente, exatamente. Obrigado, Fábio. Epá, aquilo foi muito engraçado. E nós, na altura, a nossa banda foi mesmo. Segundo o público, foi a banda da noite. E nós estávamos a tocar à meia dúzia de dias. Tínhamos que 2 concertos na altura. Estávamos a tocar black metal. E eu não sabia tocar black metal. Estava lá, a black metal, não é? Tupá. Mas claro que estava a fazer as minhas coisinhas. Mas foi engraçado. Partilhar palco. Side B, exatamente. Foi no Side B. Epá, e depois até acontece aquela coisa que é. Até podes dar um concerto, e tenho em memória, portanto, concertos que demos, um concerto que dei no Rio, que ainda ontem conversamos sobre isso, em Bragança. O concerto em si foi de uma dimensão muito mais pequena do que sequer comparável com um festival, portanto, num bar. E, no entanto, nós, da banda, inclusive, gostamos muito, porque, sei lá, às vezes há aquele aspecto humano que quer dizer, até podes estar a tocar para 20 mil pessoas ou estás a tocar para 100 pessoas. Mas às vezes há concertos em que tu sentes o calor, não é? Tu sentes as pessoas a curtir e que tu realmente estás em cima de um palco e tu estás a ver, nem que sejam 3 pessoas que ali estão, mas aquelas 3 pessoas estão mesmo a curtir o que tu estás a fazer. Isso é a melhor coisa que um artista pode ter. Esse retorno é a melhor coisa. Portanto, às vezes essa pergunta depois ganha essa dimensão de olha, eu já toquei para 3 pessoas e foi altamente. Foi tipo dos melhores concertos que já dei. Portanto, se calhar não tem dimensão mediática absolutamente nenhuma. Exatamente. Não havia t-shirts à venda, não havia bilhetes, era gratuito. Foi tocado com o material, o nosso próprio material. Portanto, a questão técnica aqui até nem se colocou. Portanto, era o nosso próprio material. Mas que devido, digamos, ao retorno que houve por parte do público, marcou-te. Isso, portanto, a vida dos artistas acho que também acaba por ter estas situações, não é? Pronto, e ganha esta dimensão. Pegando aqui na questão regional, que acaba por também ser uma grande preocupação, até porque acabou por ser um dos denominadores que levou à criação do reagente. Tu dirias que estão reunidas as condições para voltarmos a uma época, quiçá áurea, das bandas de garagem, ou é algo que está fora de equação, atendendo à forma como as pessoas reagem ao metal e à sonoridade mais pesada? Olha, tendo em conta os últimos 2 ou 3 anos, isto não sei se é fruto do Covid, do pós-Covid, em que não é, as pessoas tiveram muito tempo em casa e depois de repente veio tudo cá para fora e há pessoal que quer ir a tudo e mais alguma coisa, não é? Que antigamente até se calhar não iam. Atualmente o metal está a passar, pelo menos o metal underground português, o underground português está a passar uma excelente fase. Aí sinal disso é que tu todas as semanas, isto é literalmente, todas as semanas, durante o ano inteiro, tens talvez 6, 7, 8 concertos por sábado.
sério? Tanto é que no Reagente no sábado teve talvez alguns para aí 11 eventos a acontecer só na Zona Norte, se calhar 8, 9 eventos só na Zona Norte, coisa que se calhar há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, ou aliás há 5 anos atrás não existia. Se calhar havia um festival médio, grande de uma vez por mês, digamos. Opá, havia aquelas bandasitas que até as bandas iam tocar aos bares locais, mais locais, não é? Mas hoje em dia não, hoje em dia praticamente cá todas as semanas um festival. Portanto, nesse aspecto eu acho que o underground neste momento está vivo. O underground português, o metal, está vivo. E sinal é isso, porque se de facto continua a existir, de todas as semanas há festivais, todas as semanas esses festivais conseguem encher, não é? Há público para isso, portanto há uma sustentabilidade dentro desses eventos, quer dizer que neste momento específico o metal está de boa saúde. Depois também há outras questões paralelas que podem vir dar à tal ideia da criação da banda de garagem, que é, há 20 anos atrás, teres uma guitarra, teres uma bateria, teres um conjunto tecnológico que te permitia ter uma banda que custava mais dinheiro do que sei lá o que é, e os teus papás não estavam para te aturar, dizes, pá, queres uma guitarra, vai trabalhar, não é? Hoje em dia as coisas estão muito mais baratas, isto é a realidade, não é que não gastes muito dinheiro, mas estão muito mais baratas para conseguires uma base de banda e estão no geral. Tu antigamente querias uma guitarra que custava 700, 800 euros. Hoje em dia compras uma custom, não é? Daquelas de Harley Benton por 150 euros. Mas dá para dar os primeiros toques e há a criação. E o kit completo, a guitarra, mais amplificador, mais. Sim, tu se calhar com 1000, 1500 euros, hoje em dia 5 putos juntam-se, cada um vai no verão dar umas horas a qualquer sítio e em setembro tem uma banda na garagenzita montada. Pronto, ou seja, essa situação também está a permitir cada vez mais bandas de garagem. Sim. Ou seja, a parte tecnológica permite isso. Se depois já há o crescimento da banda, se vai para a frente ou não, mas também a parte das redes sociais também ajudam. Portanto, há a divulgação. Há 20 anos, uma banda era construída na régua. Primeiro que alguém a 100 km de distância conhecesse a banda, praticamente impossível, a não ser que fosse a tocar. Hoje em dia tu crias a tua paginazinha, começas a, se quiser até patrocinas os conteúdos, portanto as pessoas vão até ser forçadas a saber da tua existência. Portanto, está um caminho facilitado para bandas de garagem. Portanto, nesse aspecto acho que estamos a passar uma boa fase. O que é que isto vai traduzir no futuro a nível de qualidade ou quantidade de bandas no mercado? Não sei, mas pelo menos começar está mais fácil que antigamente. E pegando, desculpa interromper, pegando aquilo que disseste, consegues ver isso acontecer em peso da régua? Desculpa. Consegues ver mais bandas de garagem junto da malta mais nova a formar-se em peso da régua? É possível, se souber a tal, ou seja, acho que o reagente nesse aspecto pode ter um efeito positivo. Sim. Ou seja, como eu ontem falei da ideia do rapazinho na selva, não é? Portanto, ele se nunca ouvir música também dificilmente vai ser músico. Neste caso, se houver um evento na régua que se torne sólido, com eventos anuais, recorrentes, que as pessoas comecem a perceber, o pessoal mais novo começa a ir, a presença de escolas de música, como é do meu antigo guitarrista, o João Martins, que também, quer dizer, que na régua deixou de existir, que é aquela parte em que as pessoas levam o seu filho para aprender um instrumento. Todo esse conceito faz com que eventualmente possam vir crescer bandas da régua, sem dúvida. Sei lá, o novo membro, por exemplo, deles, a minha saída de Leatherplane, portanto abre ali um espaço, e neste momento eles têm um novo membro e é um rapazinho novito, não sei dizer a idade precisamente, mas deve ter os seus 15, 16 anos. Portanto, há aqui uma nova geração a crescer, e tudo isto faz parte da presença dos Leatherplane, do Sol Lustro, da tua banda, não é? Dos Consequences, ou seja, portanto, vão trazendo esse mediatismo, e sei lá, passa a expressão, continua ou passa a ser novamente cool ter uma banda, não é? E isso sabes que tem essa dimensão social, claro, sim. Então pode levar à criação de novas bandas, sem dúvida. E até foi um ponto que na última entrevista com o Joel, até fizeste essa pergunta. Fiz mesmo essa pergunta. Ele disse uma coisa que eu vejo isso há muito tempo. Primeiro, quando andava no liceu, em Vila Real, eu não sabia tocar guitarra. Eu sabia 2 ou 3 acordes. Eu levava a guitarra comigo.
E não era só eu, era mais pessoas. Hoje em dia não vejo os mais novos a pegarem numa guitarra e levar para a escola. Não vejo isso. Não sei se tu vês isso. Se tu vires, Volta e meia vejo. A questão também tem a ver com o rock há 20 anos atrás na nossa era. sim. Proeminentemente o estilo de música mais, na altura, exatamente. não é? Que mais Exatamente. passava, que as pessoas ouviam, então também vinha a dar essa componente, Agora já portanto, não tens tanto. instrumental. Hoje em dia, com a parte dos, por exemplo, vamos dar um exemplo, o hip hop, ou os rap, ou sim, música sim. eletrónica, permite que as pessoas o façam mais dentro de casa, porque têm a tecnologia com computadores de fazer beats e Exatamente. construir a sua Sim, própria sim, sim. música. Portanto, eu acho que aqui não é uma dimensão de ter deixado de existir, mas sim a categoria musical por parte da parte instrumental permite que as pessoas Exatamente. ganhem uma nova dimensão, porque tu dizes a guitarra, mas se calhar hoje em dia vês um puto na rua de mochila e lá dentro vem um computador e esse computador faz samples para hip hop. sim. Tu é que deixas de identificar porque, o exatamente. instrumento. Eu estou-me a sentir velho neste momento. Estou-me a sentir velho neste momento. Porque lá está, eu, na minha altura nem sequer pensava em música eletrónica, os samples nem nada. Associavas a Era música ao só- instrumento. É um instrumento, vamos lá, a minha guitarra. O que é que sabes tocar? Sei tocar o ré, o sol e mais não sei o quê. Já dá para tocar uma música qualquer de Nirvana. Ok. Isso eu sei. Já não sei qual é. Já não sei qual é a música que eu sei. Pronto. Mas é uma delas. É mega fácil. Mas epá, na altura não havia isso. Claro que havia sempre um amigo que era DJ, com o Virtual DJ. Ok, certo, exato. Que agora também está tudo mais acessível. Aquelas, epá, não sei o nome daquilo, aquelas. Sim, as mesas, sim. misturas. Sim, Está as tudo turntable. muito mais barato na altura. Tem caríssimo, coisas mesmo tens fora e tens mais marcas, pá, marcas brancas, que são boas também. Não sei se é. Toda essa dimensão tecnológica pode não estar, digamos, É boa de pergunta. caras, mas isso é porque a música, Sim, a sim, categoria pois, que neste momento não é a exatamente. mesma, Não não é é? a mesma, Mas, mas, por exemplo, se calhar se fores a cidades, não estão, se calhar a régua, mas também, quer dizer, a régua não é um melhor. Aqui a nossa, de facto, sorria gente nos últimos 20 anos, foi o único festival que aqui existiu. Portanto, essa vertente educacional das pessoas estarem habituadas ao rock muito presente não existe. Mas se fores a outras cidades, sei lá, em Viseu, que por exemplo que existem festivais, ou a zona de Mangualde, a zona de Sim, Tondela, exatamente. onde existem festivais, portanto o festival mais antigo de Portugal é o Mangualde, por exemplo, se calhar aí nunca deixou de haver os rapazes ou as raparigas com Com os instrumentos às costas. Exatamente. Sim. Aqui estamos numa nova fase de reeducação. Espero eu, e obviamente faria-me muito feliz se o reagente, portanto, neste caso, voltasse a dar ali um ímpeto ao rock, sem dúvida. Mas aí eu acho que isto é uma questão até que pode vir a desenvolver-se, sem dúvida. Ok. Queremos rock. Ora, estamos aqui a aproximar-nos do final e Uma antes de boa passarmos para as perguntas do público, bom, assim, numa de quebrar o gelo, se bem que o gelo está mais quebrado. Mas sobre a bateria? Não, não teria não. Mas eu como? Este Halloween, fizeste alguma coisa em específico? Ou costumas fazer alguma coisa no Halloween? Ou é simplesmente um dia que passa por ti e não fazes nada de temático? Não, é assim, quando estava na banda havia sempre a procura, por exemplo, nesse dia por tocar, porque até graficamente faz sentido, no metal, a parte do Halloween, é engraçado, não é? Há a procura por parte de bares e festivais que até fazem precisamente nesse dia, então havia isso, mas acho que a dimensão Halloween aqui a nível nacional, pelo menos a nível da régua daqui da nossa região, nunca teve propriamente um grande peso. Até há 20 anos atrás, o dia 31 passava completamente incólume. Está ali qual? Eu não via, se calhar eu passava na rua, tinha a minha idade, andava nos cafés e ninguém ligava. Hoje em dia acho que começa a ver já mais algumas coisas, até porque a parte da restauração começa a querer também chamar, mas isso é se calhar por razões diferentes. É a razão para monetizar a ocasião, é um aproveitamento para monetizar a ocasião. E eu especificamente não tenho, às vezes vamos ao Trabaruna que fazem o Sabaim, ou seja, tem aqui um conceito pagão diferente para quem está no metal,
que até reconhece isso. Epá, e mais que não seja, é mais uma razão para irmos beber um copo com os amigos e estarmos ali. Mas nós não temos propriamente a cultura, até porque o Halloween não nasce em Portugal, não é? Nós não temos essa cultura, digamos, tão presente quanto isso, e acho que atualmente há mais essa monetização do evento. Mas, obviamente, se as pessoas gostam e começam a se identificar, isto deixa de ser uma coisa dos Estados Unidos, não é, para passar a ser uma cena que as pessoas gostam. Sim, e também agora está a vir a moda, não só do Halloween, não sei se já tens visto, do Dia das Los Muertos, acho que é assim que se diz. Sim, Dia de los Muertos no México, sim. Também já está a começar a vir essa essa moda. Mexicanos, sim. Mas Portugal tem uma cultura de Halloween, não tem esse nome, tem o Pão por Deus. Sim, mas é graficamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ser o Halloween norte-americano, não é? Ou seja, porque também temos que compreender. Há claramente aqui uma dimensão que a própria televisão, etc., nos trouxe. O americanismo, digamos, não é? Ou a americanização, digamos, da Europa existiu durante muitos anos por causa dos conteúdos televisivos, não é? Sim. Essa questão audiovisual trouxe isso. Porque se calhar não faz. Aliás, existe mais a Bilar Perdizes, não é? Sim, e eles fazem a sua cena pagã, mas, ou seja, nós aqui temos a nossa versão Halloween, não é? É uma versão mais, lá está, mais pagã, mais local, que não é tão gráfica. Digamos, há o ritual, há o sambaíno, como já mencionei, há uma questão gráfica aí à volta do nosso Halloween, digamos, passo de expressão, e o Halloween americano. Obviamente que o que se calhar está a ganhar mais forma é o Halloween americano, porque há um grafismo à volta que é o segundo carnaval, não é? E nós, como bons portugueses que somos, para com os nossos irmãos brasileiros, gostamos muito começou a ganhar essa dimensão. E acho que é um segundo carnaval para nós. E é engraçado também as gerações novas aproveitarem para se divertir, e é uma questão temática engraçada. E até tirar aqui algum preconceito, digamos, à cultura pagã e à cultura mais negra, digamos. Digo negra, quando eu digo negra, não quero necessariamente dizer a nível de terror, mas ou outras filosofias, não é? Que não digamos. Mais relacionadas com a mortalidade e com a efemeridade de tudo. Sim, e acho que retira o peso, digamos, que até existe na tradição. Que a tradição portuguesa é uma tradição mais macabra. E a tradição americana, não o é. É algo mais festivo, digamos, não é? Sim. E nós acho que estamos a pegar um bocadinho nisso. E eu, como bom português sou, onde houver argumentos para ser festa nesse dia, vamos haja festa. Então. Não há festa, fazemos nós, não é? Exatamente. Portanto, E foi assim que nasceu o reagente. para nós é sempre um argumento para sairmos e pensarmos num bom momento, é sempre um bom argumento. Ora então, passando aqui para as perguntas do público, temos aqui uma do Gonçalo Novaes que te pergunta: Vítor, como descreves, no teu entendimento, o processo que leva à transição da música alternativa para algo mainstream? Há a parte mediática, que é isso, nós não podemos fugir, mas nem tudo que é muito mediático é mainstream, não é? Há aqui a palavra mainstream vem digamos, de uma corrente, não é? Chama-se da corrente, não é? Portanto, o que é mais visível, digamos. Portanto, nós banalizamos o mainstream para... Lá está, tudo que tenha muito mediatismo é mainstream. Mas isso não tem necessariamente esse peso. Mas, por norma, e eu dou-vos um exemplo... há vários exemplos, e vocês que devem conhecer, quando antigamente nós dizíamos muito: ei, aquela banda tornou-se muito comercial. Tal e qual. Nós falávamos muito disto, não é? Ou seja, Lembro-me disso acontecer muito com Linkin Park depois do Meteor. um exemplo. Olha, eu dou um exemplo muito forte, por exemplo, e isto foi uma. Portanto, aqui há. Não é que eu seja um fã deles, mas conheço. A Universal Studios, aqui há cerca de talvez 10 anos, estava com um problema económico a nível financeiro difícil. E então houve uma aposta deles nos Coldplay, uma aposta fortíssima deles, porque os Coldplay era uma banda que fazia parte da Universal Studios e da Sony, era da Sony, exatamente, era da Sony. Era da Sony. E há um apoiar, que é quando eles fazem o álbum, que é o Viva la Vida, acho que é esse álbum. Sim.
em que há um apoiar claro do estúdio nessa situação. Ou seja, foi metido dinheiro para que essa banda chegasse ao mainstream. Ou seja, esta situação do mainstream é isso. Há o mainstream porque a banda efetivamente tornou-se muito comercial ou porque se tornou conhecida através do seu talento. Portanto, mas isto tem tudo a ver, acho que para mim, com o próprio objetivo de quem está por trás a produzir e a promover, que ganha essas dimensões, que ganha essa dimensão, não é? Isso vê-se em vários artistas, ou seja, como é que isso se transforma? Lá está, nós novamente banalizamos o termo, mas há várias justificações de facto para uma se encaixarem mais no chamado mainstream, como ao bocado ouvimos do colega, que é Chiclete, não é? E há outra que é por causa do talento. Epá, não é fácil tornar-se o alternativo, mas à partida, vamos imaginar, blues, sei lá, o blues hoje em dia é uma corrente mais alternativa do que propriamente o pop. Sim. Portanto, temos aquela tendência a dizer assim, aquela banda de blues, aquilo é um festival alternativo, que é de blues. Ou seja, banalizamos aqui o facto de não ser tão conhecido, deixa de ser mainstream. Não quer dizer que até não seja feita com o propósito de vender. Sim. Só que como não atinge, deixa de ser mainstream e passa a ser alternativo. Portanto, daqui a 20 anos, vamos imaginar que o blues dá aí um grande assalto, não é? E o pop passa para secundário. E blues. E então começamos, se calhar, a achar que o blues é que passa a ser o mainstream. Exatamente. Portanto, e o resto não. Ou seja, tem tudo aqui a ver um bocadinho depois com a própria aposta. Como é que é feita a aposta? Para que é feita a aposta nessa vertente? Se é simplesmente para encher os bolsos às grandes corporations musicais, não é? À grande indústria musical, ou se de facto é por mérito próprio que aquela banda tem qualidade e começa de forma inegável a reunir tantos fãs que vira mainstream. Mas isso não quer dizer que a música em si ou seja, o intuito de quem faz a música o seja, não é? Mas, quer dizer, vias isso se calhar muito mais antigamente do que, por exemplo, eu acho que há uma coisa aqui, por exemplo, Bob Dylan tem o Prémio Nobel da Literatura. Certo. Portanto, dificilmente, acho eu, nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, vai haver um artista nascido pós 90s, ou criado pós 90s, que vai efetivamente ganhar um Prémio Nobel. Sim. Um artista musical que ganha um Prémio Nobel. Ou seja, está aqui logo patente, se calhar, é essa situação de bandas, artistas que são feitas para vender, para o mainstream, e outras que lá foram porque é inegável a qualidade. Pronto, e quer dizer, isto veio um bocadinho aquilo que falamos antigamente, ontem, quer dizer, é ontem que é hoje, não é? Portanto, o aspecto mediático é cada vez mais importante e confundimos isso do mainstream, mas isso não quer dizer que nós até reparemos que essa específica banda até nem esteja a fazer música necessariamente para vender muito, uma base comercial, mas que chega lá porque é inegável a qualidade. O caso do Rammstein, por exemplo, é uma banda que para mim não se tornou comercial. Eu acho que eles mantêm uma orientação muito parecida com aquilo, com as bases da banda. Mas de forma inegável ganhou fãs brutais. E agora até se diz assim, já não gosto. Olha, melhor do que isto. E acho que é uma coisa, eu critico muito essa posição. Metallica. Isto é um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças para quem gosta de metal. Vamos embora. Vou ser sincero que não. É banda do metal que o único álbum que eu ouvi é com a Orquestra Sinfónica de São Francisco. Sim, o S&M. Ok. Para mim é um álbum que está. Mas há uma coisa que é assim. Quem nasceu em 80s, ou late 70s e 80s, early 80s, é assim. Ouviu música com Metallica. Não há sombra de dúvidas, nada disso. E digo-te já. E eu ouvia muito Metallica. E ouvia os álbuns todos de Metallica. Passado 20 anos, não houve. Eu tive uma discussão aqui há tempos com um amigo. O Pedro Cardoso, sabes quem é? Filho do Sr. Paulo Renato. Sim. Que era, o Pedro dizia-me assim, já não ouço isso. E eu dizia assim, mas o facto de não ouvires isso não quer dizer que não tenha sido importante antes. Sim, ou seja, foi importante. E hoje em dia, hoje no Teleiros é assim, Metallica, e vimos aqui o amigo a esconder-se, eu já não gosto de Metallica. Ok, mas isso não quer dizer que a banda efetivamente não tenha tido a qualidade. Nós é que partamos-nos, entre aspas, porque
Temos mais. É. Pronto. Pronto. Pá, não é o facto de fartar, acho que chegamos a um ponto, vamos querer desviar um bocadinho para aprender um bocadinho ou para conhecer mais. Certo, mas isso pelo não menos inviabiliza sim, a importância deles exatamente, ou o porque- valor que eles têm. Sim. Usa Metallica como os porta de Metallica. entrada para outra coisa Sim, qualquer. sim, E quantos sim. artistas não Sim. dizem que quais são as tuas principais influências? Quantos é que dizem logo Metallica? Pá, às vezes não é influências, é do género. Qual foi a primeira banda que tu ouviste? Do metal? Pronto, então, mas isso efetivamente não retira a tua Sim, influência, sim, sim. aquilo que tu fizeste na música, até nos inícios, que até tinha essa influência, não é? Sim. Portanto, essa situação do pessoal às vezes descurar ou querer esquecer ou até não ligar porque já não sente aquilo, mas desculpa lá. E digo isto assim inegável. claramente: quantos filhos não foram feitos a ouvir Nothing Else Matters? Isto é claro. E hoje em dia eu ouço na rádio só outra vez. Isto já nem devia passar. Mas isso deve ter sido as músicas mais ouvidas de sempre no mundo rock. É um clássico dos clássicos. E não só, olha, E hoje em dia os metaleiros. Mas se eu aposto contigo, aquele metaleiro que está ali a dizer aquilo agora que está de barba rija e sou peso. Olá, aquele senhor, se calhar, quando está no banho. And nothing else. Olha, nunca, há uma coisa que eu digo. Dentro do nosso carro, digamos, eu passo a expressão do carro porque eu ouço muita música dentro do carro. Dentro do nosso carro, quando estamos sozinhos, ninguém sabe o que é que tu vais ouvir. depende. Pronto, depende do volume, obviamente, mas compreendes o que eu quero dizer. Ou seja, Sim, na sim, nossa sim. dimensão Sim. pessoal, muita gente, se calhar, até nem admite que eu no ano passado ouvi Nothing Else Matters. Eu acho que essa até é mesmo um pouco extremo, não é? Sim, eu Essa cansa mesmo posso dizer muito. que essa está na minha playlist de favoritos. Essa e mais umas quantas de Metallica. Atenção, está. Não é aquela banda. Claro que influenciaram muitos músicos, muitas bandas e tudo mais alguma coisa. Pá, não é a banda que eu apreciei. Porque eu cresci mais no meio de Bon Jovi, Queen, The Doors, mais a parte. Mais melódica Sim. da coisa. O meu pai tem um vinil dos Metallica. Eu fiz questão de não trazer. Por enquanto. Mas isso eu acho que é um bocadinho o preconceito do pessoal. Metallica ganhou aquele aspecto de óbvio. Não, mas toda a gente os ouviu. E Sim, toda a gente sim. conhece Olha, a letra. Mas pronto. Tu se tiveres, pá, imagina, vamos a um sítio qualquer em que está uma jam session. Pá, há alguém que está na guitarra e não sabe tocar mais que Metallica. Ok, é isso. Eu vou para a bateria, sei tocar. Sei, claro que às vezes é completamente ao lado, ou engano-me porque não é aquele ritmo, só faz pedir. Cara, já sei. Pô. Mas há influências disso, isto. não é? Isto é quase como as dunas. Toda a Sim, gente começa a tocar as dunas e ninguém gosta das dunas. E eu não gosto de GNR, o outro não gosta de GNR, ninguém eu gosta não de percebo GNR, dunas, mas toda a eu- gente por acaso, ouve dunas, não é? A minha primeira música na guitarra foi Boulevard of Broken Dreams. A minha foi, entre aspas, uma banda portuguesa, entre aspas. Sim, sim. Não Criaturas sei, da já me- Noite. ou Sim, algo não me parecido. lembro da música, mas sei que era entre aspas. Eu acho que temos aqui um mote para aquela última pergunta do público, que é do Fi Costa, que é, e vou dizer que isto é dirigido a vocês dois, já que vocês dois são os músicos, que é qual a banda que mais vos influenciou a nível musical na vossa adolescência? Quem é que vai começar? Convidado. Opa, pronto. Como vocalista, com a dimensão de vocal, tenho sem dúvida Kurt Cobain, Nirvana. Foi onde eu aprendi comecei a imitar, digamos, não é? Querer imitar, a imitar, como quem diz, passa a expressão, que eram aquela da parte, ou seja, foi algo que inclusive bateu certo com o meu potencial de voz, portanto eu fazia muito, ouvia muito Nirvana. E é engraçado, a nível português, Silence 4. Foi, sem dúvida. Essa música. Portanto, o Silence 4 em 1996, 6 ou 8, já não tenho bem a certeza, que o Silence Becomes It foi em Portugal um evento, um fenómeno. Sim, Toda a sem gente dúvida. cantava a Barrow, por exemplo. Sim. I guess I'll try again tonight. Toda a gente sabia, quer dizer, há ali uma geração que para aí. E foi também um dos vocalistas que também que foi muito com a minha voz e portanto essas pronto,
num aspecto mais local e da minha idade, outro dada a dimensão que existia, mas foi à partida é Kurt Cobain. Não, e depois agora entramos nessa dimensão que eu estava a falar dos Metallica. Mas e entretanto, os anos passaram-se e nem, portanto, Nirvana continua a ser aquela banda de culto porque traz o saudosismo, mas outras bandas, entretanto, e outros vocalistas se tornaram ícones e que eu também aprendi com eles. E se calhar mais tarde vou buscar mais influências. Certo. É outro tipo de bandas que eu conheço mais tarde, outros vocalistas, não é? Mas que ninguém retira a base. É isso. Eu não posso refutar essa ideia de dizer assim, pá, eu não curto Metallica. Ou não Metallica. Não curto Nirvana. Não curto Metallica, eu não curto Nirvana. Mas não, está ali, historicamente está ali aquele peso, não é? Eu comecei ali, portanto, eu posso ir na centésima escada, mas a primeira eu passei por ela e esqueci-la. Portanto, é esquecer as raízes, não é? Eu posso dizer que saltei a parte de Nirvana. Contudo, influências foi muito Doors, Pink Floyd, sobretudo. Mas depois, na adolescência, quando acabaram os Nirvana, quem é que veio? O Fighters. Ok. Até hoje é a minha banda super, mega, hiper preferida. É tipo Foo Fighters. Não só musicalmente, mas o Dave Grohl, em cima de um palco, é um lord. É um lord tremendo. Pá, lembro-me de ver vídeos, de um vídeo em que pá, é uma coisa que se eu fosse vocalista naquele patamar eu fazia isso muitas vezes. Num concerto deles estava um gajo qualquer a querer furar o público e queria ir para à frente. a primeira fila. Okay. David Grohl topou, estavam no meio da música, ele parou, disse, isto aqui, porque ele também estava a fazer mosh, estava a empurrar toda a gente. Ele disse, opá, isto aqui, o rock é para dançar, não é para estar aqui, isto é para curtir, sai daqui. Ele mandou o Fé embora. Ok. Só esse pequeno pormenor eu fico, este gajo afinal não é só bom músico, mas também como pessoa também consegue mexer muito. E Foo Fighters para mim tipo, foi muito triste não esqueci o nome do baterista. O que faleceu. Sim. Foi, porque é uma das minhas maiores influências na bateria. Foi isto. Eu passei a fase. É assim, não quero. O Fighters foi aquela banda que eu conheci os hits. Exatamente. Taylor Hawkins. Conheci os hits. É uma banda que acompanhei, obviamente, por os anos. Mas aí já eu estava, digamos, ou seja, o pós-Nirvana já estou encaminhado para o metal. Portanto, no meu pós-Nirvana, o Nirvana trouxe-me, abriu uma porta para depois logo a seguir, bem, Marilyn Manson. Também digo, sei lá, o primeiro álbum que eu ouvi, isso é uma boa pergunta, até eu faço-vos essa pergunta agora, invertemos os papéis. Qual foi o primeiro álbum completo de rock, ou de sonoridades mais, digamos, mais pesadas? O meu é fácil, Hybrid Theory, de Linkin Park. Ok. Opa, Deliverance. E pronto, foi Siamese Dreams, Smashing, por exemplo, em 1993. Portanto, ou seja, há aqui dimensões, não é? Portanto, nós somos influenciados por várias coisas, não é? Pronto, agora é claro que nós depois com o crescer, quer dizer, ganhamos outras influências. Hoje em dia, para mim, por exemplo, o maior artista nacional vivo, e talvez para mim pessoalmente sempre, é Fausto Bordal dos Dias. Já são dimensões completamente diferentes, mas isso foi porque a vida, não é? Sim. Nós estamos constantemente a evoluir e a reinventar-nos, a reaprender e parar a morrer. Exatamente. E acho que depois há essa base artística, não é? Porque há o início da tua carreira em que até és influenciado por aquela pessoa, por aquele género, etc. E depois vais crescendo, e por isso é que depois a dimensão artística de cada um vai se moldando, e por isso é que há muitas. Há bandas que das duas uma, ou entram na vertente mainstream, porque precisamente por parte das produções e da indústria discográfica que lhes estão ali a pressionar para vender, etc. Ou há de facto aquela dimensão diferente das bandas que vão evoluindo, nem sempre se calhar de acordo com os fãs, não é? Os fãs dizem, aquela banda era tão pesada e passou a ser mais leve, ou, por exemplo, mas se calhar não tem necessariamente a ver com a situação do vender, tem tudo a ver com a tal experiência pessoal. Aliás, Linkin Park é um caso disso. Linkin Park,
O Hybrid Theory não tem nada a ver já com Meteora, não tem nada a ver com. Já não é bem mesmo. Quer dizer, há uma curva, sim, há uma curva, então está interligado. Sim, a questão é que tu notas de álbum para álbum, de projeto para projeto, não é? Sim. É uma nova dimensão. É mudança, estás a ver? Sim. E isso, se calhar, no caso do Linkin Park, se calhar, também não tem nada a ver, se calhar, até com a parte comercial, mas tem depois as experiências pessoais de cada um. Pá, e depois a parte artística de. Antigamente, se calhar, estávamos um bocado a falar de usar samples ou usar órgãos por trás nas músicas, etc. Se calhar, antigamente, a tua primeira banda de garagem era aquilo que era, não era tudo muito cru e duro, era guitarras, material e tudo. Posso dizer que um deles tinha uma Fender. Ok. Pelo menos. Era a única coisa de marca, que o resto, a bateria era uma marca qualquer que logo no primeiro ensaio, bombo. Já foi à vida. Ora, pronto, Foi quase tal e como qual. isto. Foi quase como isto. Basicamente o pedal entrou por lá dentro. É só uma coisa engraçada. Ora bem, estamos aqui na reta final. Desde já, Vítor, muito obrigado por estares aqui a partilhar. Já lá vamos. Por estares aqui, não só para termos companhia, também a quem nos está a ver e a partilhar a tua vasta experiência. Que Olha, só para frisar aqui uma coisa, eu não trato a música por tu, no máximo vosso-me ser. Porque a minha dimensão musical é o que é e há gente por aí que Claro, mas sim. tenha digamos, uma lead de muitos anos com música, se calhar tanto, ou se calhar uma chata tem mais do que eu, se calhar. Não sei, com que idade tiveste a primeira banda? Curioso agora. 13, 14. Também. E agora falta saber a idade um do outro. Eu tenho 36. Eu tenho 37. Pronto. Não é por aí. É mais velho que um ano. Pronto. Então começaste tu primeiro. Se calhar. Mas lá está. Tu tiveste ali muitos altos e baixos, não foi? Epá, eu só te conheço desde Leatherplay. A primeira vez que fui até o concerto que eu te falei lá Certo, fora, certo. no Zona Livre, no antigo Zona Livre. Pá, só te conheço daí. Não te conheço antes. Pronto, isso tem a ver com a dimensão que os projetos tiveram, não é? Os meus primeiros 2, 3 projetos foram projetos mais locais, em que éramos mais novos. Eu costumo dizer que é o antes universidade, ou seja, que até aos 18 anos eu tive 3 bandas e depois, portanto, acontece a parte do irmos para a universidade, etc. As bandas acabam por acabar, porque precisamente cada um foi para a sua vida, e eu fui o posterior, portanto, os Leatherplay neste caso, que até já existiam, convidaram-me para fazer um casting e tal, e a coisa correu bem, e entrei no mundo novamente. Portanto, esse interregno daí de talvez alguns 6, 7, 8 anos também teve a ver, eu, pelo menos no meu caso, estava fora, estava numa realidade diferente. Mesmo em Braga mantive sempre, na universidade mantive sempre muito a ligação com a música. Cheguei a ter lá um projeto ou outro assim mais de jams a nível musical, mas mantive-me sempre, o meu guilty pleasure são os karaokes. É o meu guilty pleasure. E o que é que tens nos karaokes? Olha, Em Barreiros, aposto. por norma canto as músicas, se estiver a cantar Nirvana ou Salus Fora ou até Foo Fighters ou até Metallica, mas por norma não fujo muito àquele registro rock que é aquilo que à partida me corre nas veias. Exatamente. Ora, então estamos aqui para terminar com o Gonçalo Novaes. Chegou aqui atrasado, mas com a pica toda para fazer perguntas. Uma já foi respondida e poderás ver quando estiveres a fazer replay ao vídeo. Sim, por favor, que assim dá mais views. Mas há aqui outra que de certa forma está interligado com algo que já foi aqui discutido, mas esta aqui é mais específica. Que ele pergunta-te, Vítor, até que ponto achas que o grunge poderá ter algum tipo de ressurgimento nos tempos presentes? Difícil. Essa é difícil. Por causa da vertente social. Sim. O grunge tem, de facto, o grunge nasce, portanto, do que é Seattle, não é? 1990s, finais de 80s, inícios de 90. Portanto, toda a música em si tem essa base social, não é? Ou seja, portanto, as temáticas, a maneira como a própria dimensão de som, que era mais sujo, era um rock mais dirty, não é? Que aparece, sim. as próprias personagens que fizeram no grunge grande, como Alice in Chains, não é? Toda a dimensão dramática que as personagens tiveram, não é? Soundgarden, por exemplo, não é? Com os vocalistas, etc. Ou seja, toda essa dimensão de facto fez do grunge grande.
O próprio Seattle na altura, as rádios foram muito importantes. As rádios são mais importantes. Se calhar é um fator que pouca gente fala, mas a rádio para mim tem uma das vertentes mais importantes na música, porque é onde é feita A divulgação. portanto, a divulgação é isso. Exatamente. E tu, por exemplo, se tivesse a oportunidade de pegarmos aqui no comboiozinho do tempo e irmos a Seattle em 1990, tu ouvias as rádios locais e efetivamente passavam a rocks e grandes. Portanto, havia essa dimensão e que permitiu ao Grunge, portanto, crescer. Hoje em dia, não acho, é assim, muito difícil, portanto, quer dizer, não é difícil, a questão é, pelo menos atualmente, o atual estado social leva para outro tipo de vertentes, outro tipo de formas de expressividade, que eu não estou a ver o grunge a poder, neste momento, pelo menos que eu consiga, assim, em breve, ver um ressurgimento forte, até porque a nova geração identifica-se com outro tipo de formas de se expressar. Opá, quer dizer, o hip-hop é isso, o hip-hop nasce em 70s, para aí, finais de 80s, ou melhor, inícios de 80s, e bem, que vai ressurgir em força, ressurgir como quem diz, é transportado temporalmente até atingirmos o auge, pelo menos aqui na Europa, em Portugal, pelo menos eu falando agora nos inícios dos anos 2000, não é? E até agora que se ouve muito isso. Isto acho que tem a ver um bocadinho com a parte, e podemos ver as partes temáticas que são abordadas, portanto, no hip-hop, que se calhar está muito mais atualizado do que o grunge, digamos. Certo. Pronto. Agora, a categoria geral, digamos que subentendo o grunge, que é o rock, essa sim, essa é que eu acho que pode ter picos, mas isso pode dar o ressurgimento, ou digamos, o futebol já foi inventado, como o outro diz, não é? Mas pode vir a dar novos estilos a nível de expressividade dentro do rock. Se o grunge vai ou não, é difícil até porque os tempos mudaram e tudo que fez o grunge ser grande nos inícios de 90 pode se calhar essa situação não se vir novamente a verificar na sua totalidade, o que não quer dizer que não hajam hoje em dia até muitos projetos novamente grunge. Atenção, exatamente. É que agora a questão é se vai voltar a ter a mesma importância social que esteve nos anos 90. Não sou evidente, mas pelo menos a curto prazo não estou a ver. Dirias que estaríamos mais perto do quê? De algo mais virado para o punk? Para o punk rock, atendendo a tudo aquilo que se passa realmente? Eu acho que o punk eu não tenho ouvido nada assim, eu não sou psicólogo, não é? Digamos, eu quero dizer isto, não quero dizer isso de maneira errada, ou seja, eu não tenho, não é de parte académica para ler, para perceber ou para conseguir, digamos, enquadrar isso, aquilo que eventualmente possa ser a música nesse aspecto de expressão nos próximos anos. O que eu sei é que eu gosto mais de falar nisto mais a nível de categorias gerais, porque por isso é que eu estava a dizer que o rock pode provavelmente ter um ressurgimento e aí pode vir as tais vertentes. O punk, digamos, ou a chamada música de intervenção neste caso, pode trazer isso, não é? Pode trazer isso, mas isto tem tudo a ver com a maneira como a própria sociedade identifica os problemas atuais, não é? Sei lá, hoje em dia se calhar vejo mais a música de intervenção popular a ser, se calhar, a ganhar uma maior dimensão nos próximos anos, dado o peso que estamos a passar atualmente, sim. Como sociedade, não é? A compreendermos que há loops, não é? E se calhar já houve o tempo das vacas gordas e agora se calhar estamos no tempo das vacas magrinhas, e então a necessidade de expressão se calhar pode vir a ressurgir outras categorias, na qual se calhar o punk também, quer dizer, de todas, se calhar daquelas, se calhar das mais pequenas, não é? Ou seja, mais pequenas no sentido de tempo. Temporalmente, o punk ocupa um espaço musical mais pequeno do que, por exemplo, o próprio metal ou o grunge. Se calhar o grunge. Não quer dizer que não retiro a importância que teve e que muitas bandas, inclusive, foram formadas a ouvir o punk. Mas se calhar eu vejo, digamos, em vez de se calhar o punk rock, digamos. Certo.
se calhar vejo uma vertente de punk, ou seja, na temática punk, mas se calhar a surgir mais dentro da parte de eletrónica, por exemplo. Ou a parte do hip hop, na parte do rap, se calhar. Mas isso são as tendências atuais, porque a nova geração se calhar revê-se mais. Sim. Pronto, é mais atrativo atraente para eles isso. Para mim continua a não ser. Eu não ouço nenhum álbum de hip hop ou de rap, e no entanto estou aqui a viver os mesmos anos de quem tem 20 anos. Mas depois, agora já estou como tu. Agora depois começamos-nos a sentir velhos no meio disto tudo, a perceber se somos nós que não estamos a ter o feeling da sociedade como ela é, ou de facto os problemas que tu tinhas com 20 anos não são os problemas que tens com 40, e a tua dimensão expressiva ganha outros contornos. Certo. Não é? Pronto. E isso leva-te a ouvir outro estilo de música e leva-te a não acompanhar as tendências do hip hop, porque de facto, se calhar o hip hop, como mensagem, como estilística, não é? Como atitude estilística, já não te preenche. Mas se calhar, se alguém vier aí com uma banda rock, se calhar mais dentro do punk ou dentro do metal ou dentro do grunge, se calhar tu identificas-te melhor com isso. Mas acho que cada um vai das fases das vidas das pessoas, não é? Vai de mediatismo, mas isso é como, é como tudo, não é? Nós não sabemos a dimensão musical que o futuro vai trazer, não é? Não fazemos a mínima. Se daqui a muitos anos, sei lá, daqui a 100 anos ainda haverá guitarras, não é? Ou seja, o instrumento em si. Em museus, penduradas nas casas. Pronto, mas isso quer dizer o quê? Que o rock vai desaparecer? Não sei. São dimensões. Será que o rock vai ser todo feito eletrónico? pelo computador? Isto não sei. É assim, não sei. os Tenacious D têm uma música sobre isso. Todos os géneros sim. musicais tentaram matar o metal e ninguém conseguiu. Metal, tenho essa música na minha playlist. E bem. Ora, aqui só mesmo em jeito de conclusão, só falta mesmo uma coisa, Vítor, que é estender-te a passadeira vermelha e perguntar-te o que é que andas a fazer, onde é que a malta te pode encontrar e que novidades podem esperar da tua parte nos próximos tempos. Reagente, novo Reagente, à partida poderemos. Portanto, o projeto Reagente é um projeto que tenho toda a intenção de continuar a desenvolver. Obviamente, procuro que mais gente se junte, que haja mais apoios. Portanto, adoraria, e não só dentro do Reagente. Tenho ideias, mas isso às vezes ainda não passou, digamos, do papel à prática. Se calhar com a experiência que estou a ganhar com o Reagente, se calhar enverdar por algo, se calhar passa a expressão mais mainstream. Sim. Ou seja, o que não quer dizer que não venha aí algo mais alternativo, digamos. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo, o Zigorfest. Eu adorava um conceito estilo Zigorfest na Régua. Por exemplo, ou seja, portanto, espalhado pela cidade, pontos onde vão surgindo concertos a horas diferentes, portanto, com vertentes culturais, portanto, a ligar a parte artística mais à parte musical, que é portanto, isto é um projeto que eu tenho na cabeça, se calhar daqui a 10 anos faço, ou se calhar para o ano começo a lançar a primeira pedra, nunca se sabe. Portanto, projetos a nível musical é isso. Quebro já a ideia nesse sentido. Provavelmente não vou voltar a nenhum projeto de banda. Provavelmente não. Se for a razão que eu sei que é, não vou dizer aqui em direto, que isso é pessoal. Não é uma razão familiar. Não será uma razão familiar. Bom, será talvez não me rever nas atuais possibilidades que tenho para isso. Se calhar se estivesse no Porto ou em Lisboa, se calhar haviam projetos, há muitos mais projetos a nascer, ou já existentes ao qual se calhar me podia juntar, não é? A minha dimensão pessoal e musical neste momento não alberga, por exemplo, o metal, por exemplo, ou pelo menos o que eu fiz até aqui, Leather Plane, neste momento não tenho muito essa ideia. Se calhar se surgisse um projeto diferente, cá podíamos juntar, mas não estou com perspectivas disso. Olha, uma coisa que eu reparei no Fest, no Reagente Fest, uma coisa, meteu-me um bocadinho de pressão, não tem nada a ver com a organização, nem nada. Certo. Nada. É só, provavelmente era um casal que estava lá com um carrinho de bebê. Sim. Ao mesmo tempo achei aquilo porreiro, mas ao mesmo tempo fiquei, no meio de tanto barulho está aqui um bebezinho. Ele estava com protetores, número 1. Sim. E segundo esse casal tem uma casa de metal. A sério? Exatamente. Se calhar não reconheceste as pessoas.
Ah, peraí. Não. Eu passei por eles e não dei conta. Era do Trabaruna. anti- Não era Trabaruna. Era o Machado. Era o Machado. Era o Machado. Eu vi. Machado, Não, peraí, a pá, estava tão companheira, escuro. Estava tão escuro. Era o dono do Trabaruna. Sim, não, estava um bocado longe deles. Eu fiquei, pá, está ali uma criança, está ali uma Aí bebezinha. até era quase Sim, impossível pronto, dizer. mas está Ali bem, nasceu, pronto. Não vi, já pronto. nasceu com aquela criança, Já já nasceu no nasceu sítio certo. com os decibéis, com a tolerância aos decibéis todos. Está certo, está no sítio certo, então. Está no sítio Pá, certo. eu Mas até foi- gostei porque é assim, pronto, ou seja, o festival passa de ter uma dimensão, portanto, digamos, adulta Sim. para poder Sim, embarcar sim, várias. porque eu já vi em vários festivais. Malta que leva os tive, filhos. tive o ano passado no Rezo. Pá, é a cena, aí posso dizer que não sei se sabes como é, nunca foste ao Rezo. Ao Não, Resurrection. Resurrection não. O ano passado foi com o Serrabulho e aconteceu. Eu vi lá um pormenor que eu fiquei. Isto é do caraças, porque é que não fazem esta treta em Portugal? Haviam casais que iam para o festival. Pá, Tinha infantário lá. tinham o raio do infantário Não. e tinham uma tour em que percorriam os palcos. Um deles foi Serrabulho. Ok. Opa, foi a cena de vez aqueles 4 marmães rodeados de crianças. Eu digo, Serrabulho, Isso é uma dimensão. crianças. Que até o metal, se calhar só o metal permite quase isso. Já viste? Sim, ou seja, sim, bem do tal sim, ambiente que falamos sim, logo no início, que sim. permite estas coisas, esse Tal e companheirismo, qual, essa. tal. É que nunca vi assim uma banda grande, nem que seja de mais música comercial, a fazer isso. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Não sei se. Tiveste o Coldplay há pouco tempo, quando vieram aqui a Portugal. se é Tiveram banda. crianças e Se é pessoas. banda. Desculpa, Mas tô aí lá brincando. voltamos, se calhar, aí falamos da dimensão Bom, mainstream das exatamente. coisas serem Sim, quase sim. todas fabricadas Sim, a esse sim, nível. sim. E aqui estamos a falar do Resurrection, um dos maiores festivais de metal do mundo, com essa preocupação social, até educacional, de permitir que os pais vão e que isso não seja portanto, uma parede, digamos, não é um obstáculo. E pronto, opá, olha, isto não é crítica nenhuma a ninguém, desde que levem as crianças com os protetores. Pronto, Exatamente, tudo por uma aí questão sim, de sim, pronto, sim. uma dimensão Opá, física. nós que se Opá, lixe, acho nós que se que lixe. estão à vontade, estão à vontade. Até porque, sei lá, entre estar a ver digamos, a passo a expressão música popular ou pimba, digamos, Sim. e a criança estar lá e estás a ouvir metal, opá, que sejam só os decibéis Sim. e que o problema seja resolvido com um protetor, porque ainda assim, eu pelo menos sou suspeito, mas preferia e eventualmente o meu filho, ou neste caso a minha filha, não é? Alguém aqui Poderá diz ser que mais problema. facilmente educada nesse Sim. circuito. E faz muito bem. Para isto, continuar a crescer. Cena do metal, continuar a crescer. Sim, É que e nós- acho que para já estamos num bom caminho. Sim, sim, sim. Tiago, queres finalizar? Dar as despedidas? Não, só com um comentário que aqui está. Viva o Pimba. não, por amor de Deus. Por amor de Deus, não, por amor de Kratos. Ora bem, a única coisa que eu tenho para acrescentar, agora um bocadinho fora da entrevista, não sei se vocês repararam, em cima do Daniel. Sim. São as nossas barras de vida. Não é bem de vida, mas pode ser considerado, porque o podcast, enquanto pá, não há dinheiro, mais reto, não há dinheiro, não há dinheiro, infelizmente, e as coisas estão cada vez mais caras. E nós pedimos o vosso apoio para tornarmos isto um bocadinho mais bonito, mais apreciável, com melhor qualidade do que estar com 720p. Um 4K era não lá, 1080 era fixe. Pá, um eurinho. Se vocês puderem entrar aqui no Coffee, basta um euro. Um eurozinho. Epá, é menos uma cerveja que vocês bebem, pá. É menos uma cerveja. É menos Isso uma quase que já nem cerveja. dá para uma cerveja, portanto Ainda tem mais dá. valor para vocês quase que para um bêbado. Opa, sim, verdade. Olha, o Gonçalo está a dizer que dá. E das piscinas. Está bem, amanhã passo lá, se estiveres lá. Olha, eu quero-vos Mas agradecer pronto. a oportunidade. Olha, nós é que Desejo os maiores agradecemos. sucessos para o vosso podcast. Opá, dizer a toda a gente que no futuro venha cá que vocês não mordem, somos excelentes pessoas. Muito obrigado. Está quentinho aqui, Tá. o pessoal está confortável e podem vir epá, aqui à por vontade. enquanto isto ainda não dá para pôr aqui copos, porque se a minha avó sabe que eu estou a fazer isto aqui, mano. A minha avó está lá em baixo. E ontem, opá, pronto, aconteceu o que aconteceu ontem, mas ontem eu estava com muita pressa porque a minha avó atrasou-se um bocadinho o jantar e tenho que me despachar. Até para onde é que vais? Eu vou. E a minha mãe, vai, ela vai
para as internets. Vai para as internets. E eu, obrigado, mãe. Para vocês verem como é que isto está. Não, isto é tudo às escondidas, tá? Tudo É clandestino, pá, é clandestino. É clandestino. Que a minha avó, quando vier aqui. Então ajudem-nos a soltar as amarras da avó. Oh, meu Deus. Com um eurinho podem ajudar. Sim, para ver se eu saio daqui. Ponha assim, fazemos um estúdio. Quem sabe fazer uma coisa, ter assim uma banda no futuro. Sim, tocar uma outra música. É engraçado. Pronto, eu escrevi as letras. Tenho 4 álbuns escritos. E estão em livro. Não te esqueças. Pronto, Pronto. é isto. É isto. Ainda vamos ter que treinar ao final. Que isto, nem o início nem o final está assim, está tudo muito abandalhado por isso. Pessoal, agora vou-vos deixar uma playlistzinha fixe para dar o end nisto. Sim. Até para a semana, segunda-feira, façam coisa. Até 2 da noite. Sim. Tchau, pessoal. Beijinhos e obrigado. Fiquem bem. Boa até à noite, próxima. obrigado.